Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao É Nóis, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje eu vou conversar com Marconi Ribeiro, fundador do Coque Conecta e está secretário de Juventude do Recife. Antes de começar esse papo, eu quero falar da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. Se inscreve aí no canal, ativa os sininhos das notificações. A gente também está passando isso no Spotify e todas as plataformas digitais de áudio. E é isso. A gente também tem uma chave Pix, que aí você pode ajudar a gente a comprar um ar-condicionado para Marconi não ficar com calor, entendeu? Da próxima vez que ele vir, né? Porque agora é impossível. Vamos pro papo. E aí, Marconi? E aí, tudo Obrigado massa? por ter vindo, viu, velho? Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar junto com vocês. Vocês estão trazendo um processo novo aí, né? Trazer essas discussões para o podcast. Massa. Também trazer essa pegada regional. Eu fico bem lisonjeado de ser um nordestino convidado para estar junto com vocês. Por favor. E tô empolgado aí para essa conversa que a gente vai ter Vamos hoje. vamos nessa. Conta um pouco da tua história pra galera. Massa. Bom, gente, eu sou Marconi, como você bem falou, né? Marconi Ribeiro. Tenho 25 anos de idade, sou daqui de Recife, criado Coque, nascido e criado na Joana Bezerra, né? E hoje estou secretário de Juventude, você bem falou, né? Acho que é um período da minha vida, um convite que foi feito para assumir a Secretaria de Juventude do Recife. E esse convite se dá muito pela minha trajetória, assim, Sim, por todo o processo que eu venho construindo na minha vida, né? Eu sou fruto ou resultado de políticas públicas que pensaram como é que a gente pode gerar oportunidades de qualidade para que jovens de periferia possam ter outras oportunidades, né? Possam ter sua autonomia. Uhum. Eu cresci num contexto muito desafiador, né? Porque eu venho do Coque, onde o Coque se construiu, né? O Coque é um bairro muito peculiar, porque o Coque está no coração da cidade. Eu sempre falo isso, assim, é uma dinâmica muito importante falar. O Coque está no coração da cidade. Sim. Eu até posso te dizer que talvez seja o lugar mais central da cidade, assim, porque o Coque está conectado a tudo. A gente está muito próximo do centro. Se você quiser chegar em Boa Viagem, você não leva mais de 15 minutos. Zona Se você Norte. quiser chegar em Olinda, você não leva mais de 15 Exato. minutos, sabe? Tipo, se você quiser chegar na Zona Norte, a gente está numa área muito central, assim. Com certeza. Mas somos uma periferia, né? E nesse lugar de periferia existe um estigma muito grande sobre o Coque, muito por conta desse histórico que construiu o bairro, né? O Coque é um bairro que por muito tempo foi marcado por grandes índices de violência e vulnerabilidade. A gente já chegou a encabeçar o ranking de bairro com o menor índice de vulnerabilidade, né? E aí a gente tem vários desafios assim que sempre somaram assim de forma muito negativa, né? Total. Então as pessoas até hoje têm uma dificuldade muito grande de lidar com esse território. Assim, as pessoas não querem chegar no Coque, as pessoas não querem ir no Coque, conhecer o Coque. As pessoas têm muito medo, mas é engraçado que as pessoas transitam pelo Coque de alguma forma, porque a gente tem o terminal integrado de Joana Bezerra, que conecta a cidade de ponta a ponta, né? Então as pessoas de alguma forma passam pelo Coque, mas elas não querem conhecer esse lugar e se prendem a essa narrativa de que é um lugar perigoso, um lugar violento. E é importante falar também que por muito tempo foi esse lugar pela ausência mesmo de política pública, mas acho que os últimos 8 anos foram períodos muito positivos para o desenvolvimento da comunidade. A gente hoje tem um polo gastronômico no Coque, pô. Assim, onde você pode comprar sushi, você pode tomar um drink com a galera. Cachaça coreana não tem, né? Cachaça coreana não tem ainda, mas se levar essa proposta a galera compra, entendeu? Porque a galera lá gosta de inovar. E assim, uma comunidade muito potente, assim, numa perspectiva da cultura, sabe? Uma cultura muito independente. E eu tô falando de cultura periférica mesmo, assim, sabe? A gente tem... Claro. A gente também é um berço, assim, do brega funk, do brega. Shelda do Coque, tá ligado? Total. Tipo, que é considerado diamante, né? É o diamante negro aí da cidade. Vem pra cá, bebê. E aí, hoje a gente tem essas novas narrativas, mas eu cresci num contexto muito desafiador, porque não existia isso, né? E também, inclusive, dessa cultura efervescente que a gente hoje do brega funk, naquela época era muito marginalizada. Mas na perspectiva mesmo da violência. A violência no Coque tocou minha vida de maneira muito cruel, porque eu
morava numa área, né, que era ponto de cruzada, assim, de conflito armado. Uhum. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 7 anos de idade e por conta da violência armada na minha comunidade, ele faleceu na madrugada e no outro dia eu indo comprar, sei lá, confeito com minha prima e encontrei o sangue do meu pai Nossa. no chão, saca? Então, tipo, foi esse tipo de situação que eu vivenciei, assim. Então, perco meu pai com 7 anos de idade. Com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe acabou descobrindo uma doença muito grave. Uhum. Minha mãe era o único porto seguro mesmo assim, sobretudo na perspectiva financeira, né? Aham. Minha mãe sempre foi muito independente, eu já não tinha uma relação muito próxima com meu pai, porque minha mãe se separou do meu pai antes de descobrir que estava grávida, e aí ela foi mãe solo desde muito cedo. Então, minha mãe sempre fez os corre delas. Inclusive, hoje minha mãe tem uma barraquinha lá no Coque feita em pallet, e assim, a Que coisa massa, mais velho. linda. É onde ela vende almoço, janta. A gente Fala, vê lá faz, qualquer dia. bora fazer o mexão. Cantinho da Danda lá no Coque. Cantinho da Danda, galera. Vou lá. E é delícia a comida de manhã, pô. E no precinho super justo, assim. Então é massa. Então minha mãe sempre foi muito dependente. E aí, ver minha mãe descobrindo essa doença, ficando extremamente debilitada e impossibilitada de ter essa independência, né, de ter essa autonomia, me colocou num lugar de responsabilidade muito grande, né? Porque já não tinha meu pai, eu sou o mais velho de 3, então eu tive que dizer, pô, sem minha mãe agora eu vou ter que comprar essa briga, né? Assim, e aí, com 9 anos, me tornar responsável financeiro da minha casa, com 9 anos, ter que lidar com a doença da minha mãe, aprender sobre a doença da minha mãe. A doença da minha mãe é a doença chamada doença de Crohn, que inicialmente foi diagnosticada como reticulite ulcerativa. É como se fosse uma úlcera que deu no intestino da minha mãe, ela precisou retirar o intestino grosso. Então, eu tive que aprender sobre isso, sabe? A dieta da minha mãe, os horários de medicamento da minha mãe, cuidar dos meus irmãos mais novos, sabe? Então, assim, muita responsabilidade para um jovem de 9 anos. O que é que tu fazia para levar dinheiro para casa nessa época? Então, eu comecei a vender coxinha e cachorro-quente na esquina da minha rua. Tu fazia? A gente comprava lá no Coque, assim, tem uma galera que fazia coxinha, a gente vendia comprava, para revender. vendia para revender. Agora o cachorro-quente era a gente que fazia, meu cachorro-quente era bem gostoso. Mas quando manhã fazia, a galera gostava mais porque a manhã caprichava. Eu sou taurino, pô, então ia ali, ó. Na regrinha. Tu é de maio? Sou de maio. Qual a data de maio? 5 de maio. Diga aí. 5/5. 5/5. Eu sou 9 de maio e ela também é de maio. Que massa, mas tu já não é mais taurina, tu é geminiana. Mas ela é de boa. Ela é de boa, ela é de boa. Massa. Ela é de boa. Massa. Então eu comecei a vender coxinha e cachorro-quente e aí fala sobre política pública a partir desse momento. Porque assim, a renda que garantiu que eu pudesse começar esse negócio foi o Bolsa Família. Vocês recebiam? A gente era beneficiário do Bolsa Família, R$150, que hoje as pessoas, inclusive o atual presidente da República, né, chamou durante a sua campanha em 2018, veja que contraditório, né? Em 2018, de Bolsa Esmola, que fazia pessoas serem alimentava vagabundo, né? Alimentava essa cultura da pessoa ser vagabunda. Na real, esses R$150 foi o que garantiu que a gente pudesse ali começar o negócio a acontecer, comprar aquele coisinha de esquentar, que eu esqueci o nome agora, esquentar a coxinha, comprar a tenda da gente, e aí começar a fazer esse negócio acontecer. Então, a primeira política pública que tinha na minha vida é o Bolsa Família, que eu não tinha ideia nenhuma, né? Eu era uma criança de 9 anos de idade, então eu não entendia o que era isso, assim. Mas é uma política muito importante, né? Um benefício, onde a gente está falando aí de uma renda mínima, né? Uma renda básica, para garantir que as famílias não estejam em extrema situação de vulnerabilidade, né? E o Bolsa Família foi essa política, né? Que garantiu que eu pudesse começar esse negócio. Por 150 conto, que para muita pessoa não é nada, para a gente era muita coisa. E foi o começo desse processo. Então, essa jornada de infância, começando a chegar na adolescência, foi nesse corre, assim. Total. Trabalhar, estudar, cuidar da minha família, né? Cuidar dos meus irmãos. Tu estudava da minha onde? mãe. Eu estudei no colégio de bairro, lá no Coque, que era a Escola Nossa Senhora do Carmo, que era uma escola estadual que tinha lá, bem pertinho da minha casa. Como era lá as coisas? Era bem precárias ou era de boa, assim? Pô, era uma escola que tinha muitos desafios mesmo assim, estruturais, tanto é que era uma casa alugada, que as divisas eram feitas com uma madeira, assim, as divisas de sala eram feitas com uma madeira, assim, mas uma escola que tinha professores muito incríveis, velho. Total. Putz, meus professores eram maravilhosos, assim. Professor Ângelo, professor Sorriso, eu lembro da galera, assim. Professor Daniel, que foi meu professor de inglês. Eu tenho um tio
Nogueira, que ele dava aula lá, dá aula até no Coque. Ele saiu do quartel para dar aula lá no Coque. Ele adora, assim. Boto fé. Entendeu? Ele Boto adora. fé. Eu vou trazer ele aqui um dia para conversar sobre essa experiência, porque realmente ele faz com amor, tá ligado? Boto fé. Pronto, e eu acho que era isso, assim, os meus professores, eles tinham muito amor pelo que eles faziam e isso me encantava muito. Então, se tinha uma coisa que eu não conseguia abrir mão era da educação. A escola, para mim, era um lugar muito precioso. Porque eu já não tinha muita coisa, né? É. E o único lugar que minimamente eu poderia não ser pai dos meus irmãos mais novos, responsável, enfermeiro da minha mãe, ou responsável financeiro da minha casa, era escola. Uhum. Na escola eu só era Marconi, saca? Tipo, na escola eu só precisava me preocupar em estudar, aprender coisas novas, me conectar com os meus amigos. E para mim foi muito importante esse processo da escola. E os professores foram muito importantes para mim, né? Uhum. Então, sou suspeito para falar de educação e falar de professores, porque meus professores eles eram incríveis, assim. Era uma galera que... professora Sorriso, que era minha professora de inglês, ela terminava o expediente da aula, ela sentava comigo 15 minutinhos para me ensinar algo a mais, porque ela percebia que eu gostava muito de falar inglês, aprender inglês, sabe? E isso era muito importante, porque era alguém dizendo assim, eu acredito em você, Que sabe? massa. Para além de todos os desafios que você vivencia, eu fico muito emocionado de falar isso, porque lembrar disso me faz lembrar do que me motivou a continuar investindo na educação, sobretudo para construir minha ONG, saca? Era a única opção que tu tinha também, né? Era a única opção que eu tinha, né? Mas que bom que foi a educação, né? Porque, na real, na periferia, essa não é a única opção, né? A gente tem todo um ecossistema ali que pode propiciar pra gente outras jornadas, e jornadas que podem acabar com as nossas vidas, né? Sim. Seja a curto ou a longo prazo. Porque eu perdi muitos amigos pro crime. Mas minha mãe sempre dizia, acredite na educação, que a educação vai mudar a nossa vida. Minha mãe não era esse melhor exemplo, né? Eu sempre falo assim, mãe não era a melhor referência de educação, porque mãe parou de estudar porque engravidou com 17 anos de idade, então ela não podia estudar. Ela já vinha de um processo de não conseguir priorizar a educação, porque minha mãe passou por muita fome. Com 11 anos de idade, minha mãe se casou com meu pai porque passava fome em casa, saca? Nossa. Então, tipo, não foi porque ela amava meu pai no primeiro momento, é porque ela não queria mais ter que ir pra feira catar fruta podre, saca? Tipo, catar verdura podre pra chegar em casa e tratar e comer resto de couro de galinha, saca? Então, meu pai era do quartel, então ele tem uma melhor qualidade de vida. Minha mãe disse, não, tá aqui uma oportunidade de futuro, né? E aí é falar muito sobre... Isso é muito real na periferia, né? Muitas mulheres veem no matrimônio, né, no relacionamento, um cano de escape pra sair da vulnerabilidade. Mas minha desestude, velho. E eu acreditava nisso, assim. Eu e minha mãe sempre fomos muito amigos, assim, né? Até porque esses desafios todos nos conectou muito. Eu lembro da gente sentar e fazer conta, assim, do mês, o que a gente vai pagar, quanto é que eu preciso vender esse mês para poder pagar nossas contas, o que é que a gente precisa fazer esse mês, saca? E aí cresci nesse rolê, mas nunca desistindo da educação, assim, sempre investindo na educação. Trabalhava no final de semana, mas a escola, segunda a sexta, era um lugar... assim, importantíssimo, crucial, assim, pro meu desenvolvimento, sabe? Sabe o que eu acho mais interessante disso tudo? É que, assim, eu não vivi o que você viveu, mas eu cresci no Ibura, né? Que é uma periferia também do Recife e tal. E, apesar de todas essas dificuldades, a galera é muito pra cima, velho. Sim. Muito feliz, Sim. tá ligado? Aí, às vezes, a gente passava, assim, no lugar e tava a galera bebendo skin, escutando brega... E feliz, rindo, tirando onda, falando de Gaia. Tu é corno, não sei o quê, pá, aquela coisa toda. E eu acho isso fantástico, velho. Além de todas as dificuldades, acho que a gente tem muito que aprender com essa galera, velho. Sem sombra de dúvidas. E a gente... Eu sempre falo que a periferia é muito potente e a periferia tem muito a ensinar ao restante da sociedade, porque a gente não se importa tanto com muitos processos. Assim, a gente tá de boa em tomar um skin na frente de casa com um sonzinho de chinelo. Não tem esse corre de tem que usar uma roupa super cara. Não, pô, com um pouquinho ali a gente consegue fazer muito, sabe? Falar no período, por exemplo, de pandemia, onde todo mundo na periferia se ajudou, velho. Se você não tinha comida em casa, se você chegar aqui vai ter comida, sabe? Tipo... Tô com uma cesta básica, não vou fazer refeição hoje. Você também come. Onde come um, come 5, sabe? Não tem esse negócio de ir pro supermercado e pegar todo o estoque de papel higiênico possível. Saca? Tipo, não. Então, a gente tem muita coisa pra ensinar a sociedade como um todo, assim. Porque a periferia, ela é muito potente, né? E esses processos que você fala, assim, por exemplo, a galera feliz com pouco, era o que todo mundo deveria estar fazendo, né? E agora meio que parece que virou moda isso, né? Do menos é mais. Mas a gente já vivia com menos e vivia e maximizava nossas felicidades há muito tempo, saca?
Eu pensei nisso no começo, viver com menos é isso aí. A gente já tava nesse rolê faz tempo. Né? E a pandemia trouxe muito disso também, né? E por isso que a gente conseguiu resistir tanto, né, à pandemia. Porque, na real, a gente já vive em crise há muito tempo e a gente se refaz, né, se reconstrói nesses desafios o tempo todo. Uhum. Então, assim, cresci nesse contexto, olhando muito para a educação. E é muito mais que você fala porque, independente desses desafios, eu fui muito feliz. A minha infância foi muito feliz, a minha adolescência foi muito feliz, sabe? Eu pude brincar com os meus amigos, eu pude, sabe? Tipo, eu lembro de jogar bola de gude com meus amigos, brincar. Eu tive uma infância com muitos desafios, mas eu tive essa infância. Uhum. A relação com a minha mãe, né? Ter esse momento de família, porque é engraçado, mas sentar com a minha mãe e fazer conta é também falar dessa relação de família, né? Que muitos adolescentes não têm isso com seus pais, né? Então, eu fui muito feliz, independente de todos esses desafios. E faria tudo de novo, se fosse preciso, porque fazer tudo que eu fiz me trouxe até onde eu cheguei, sabe? E isso me faz me sentir muito orgulhoso. E aí, com 16 anos, política pública de novo, né? Já eu aqui falando de política. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Nessa época, quando tu tava ali na escola, que tu gostava, professora de inglês e tudo mais, tu já tinha um planejamento de quero ser fluente em inglês, quero sei lá, quero sair do lugar que eu convivo e tal? Sim. Então, é engraçado falar isso porque eu sempre encontrei... Primeiro a minha relação com o inglês veio com o MTV, assim, né? Eu assistia o canal 7, né? Sim. A MTV. E eu assisti um videoclipe de Rihanna, assim. E aí, foi na época que eles estavam fazendo o making of de Umbrella, assim. Eles contando que Rihanna era uma menina que veio do Barbados, sabe? Tipo, que é do Caribe, que foi para os Estados Unidos... E hoje ela é uma grande popstar, não sei o que. Eu ficava, véi, eu quero ser que nem essa menina, véi. Que massa. Eu quero poder sair da favela e ser conhecido internacionalmente. Ou sei lá, ser grande assim que nem essa menina. E comecei a acompanhar ela, mas eu não entendia nada do que ela falava, né, velho? E aí eu disse, pô, se eu falasse inglês, eu ia saber o que ela tá cantando e tal, não sei o quê. Então, é engraçado, porque foi uma menina preta que veio do Caribe, que começou a ser a minha primeira referência de querer aprender inglês, né? Uhum. E aí, eu sempre fui muito esforçado, mas assim, eu não conseguia mensurar o futuro, né? Eu só sabia que eu queria ter uma vida melhor. Eu sabia que eu queria dar uma vida melhor pra minha família. Eu não sabia como isso ia acontecer ainda, né? Porque o futuro pra gente que vem da periferia é muito incerto. O nosso ciclo educacional, ele acaba no ensino médio, saca? Tanto é que você escuta a galera dizendo, já terminei os estudos. Você faz, mas você fez o quê? Não, fiz ensino médio. Porque pra gente é isso. Você termina o ensino médio, você tem que arrumar um trampo. Total. Não tem essa escolha de ir pra faculdade, ou tirar uma break... Não tem, velho. Ano sabático. Ano sabático. Não existe, velho. Ainda na escola você trampa e quando você sai dela você tem que assinar sua carteira, sabe? Porque quando bate 18 anos, você vai dizer, meu filho, não dá mais não. Você tem que ajudar em casa, você tem que ajudar em casa, velho. Saca? Mas eu já vinha fazendo isso, né? Já era estava financeiro na minha casa. Mas eu tinha um desafio muito grande com ser periférico. Eu confesso isso assim e não me orgulho desse processo, mas entendo que esse processo foi importante. Eu tinha uma aversão muito grande de ser periférico, porque todas as referências que eu tinha eram muito negativas. Quer dizer, meu pai foi assassinado por conta de violência armada, eu tô tendo que trabalhar para sustentar minha família, eu ligo a TV, no meio-dia, passa a cara de novo, velho. A única conexão que eu tenho com a minha comunidade é saber quem foi morto aqui, sabe? Ou quem foi preso porque você tem vergonha de dizer de onde veio. Saca? Tipo assim... E aí tem esse estigma que vem de fora, assim. Quando eu pisava o pé fora do coque, dizer que era do coque era um problema, tá ligado? Tipo assim, eita, do coque, esse é do coque, saca? Então, eu não tinha nenhuma referência positiva. Na novela... A galera que é da periferia, ou ele é o flanelinha, ou é a empregada doméstica, ou é o traficante. Total. Saca? São essas referências que você tem que vem da periferia. Não existe um caso de uma pessoa que conseguiu oportunidades e que conseguiu transformar a sua vida e a vida da sua família. Não existe. Não se conta essa história. Total. A nossa história nunca tem um final feliz, saca? Então, pra mim, era muito desafiador. Então, eu dizia, não, eu quero sair da favela. Eu quero ter dinheiro e sair da favela. Porque eu não quero acabar aqui, morrer nesse processo, sabe? Tipo, ser mais um nas estatísticas, fazer parte desse ciclo vicioso que é essa violência. E isso, de alguma forma, foi um gás pra mim, pra realmente continuar investindo em educação, acreditando na educação. E aí, com 16 anos, eu consigo essa oportunidade de viajar para fora do país, né? Mais uma vez, a política pública,
E aí, nesse momento mais Ciência específico de Fronteira? educação... Não, foi o Ganha o Mundo. Ganha o Mundo. Que era um programa, que é um programa do governo do estado que ele ainda existe, né? Que leva jovens da rede pública de ensino... na verdade, dá oportunidade para que jovens da rede pública de ensino aprendam inglês. Uhum. Na época era só inglês, hoje acho que tem mais de 3 idiomas, mas na época era só inglês. Aprendessem inglês e os melhores alunos teriam a oportunidade de viajar para fora do país. Quando o Ganha o Mundo surgiu, eu falei, meu Deus, a oportunidade da minha vida, tá ligado? Tipo, eu vou aprender inglês e ainda posso viajar para fora. E aí... essa relação da política pública, porque todo mundo dizia, vocês acham mesmo que o governo do estado vai pagar para levar jovem da favela para fora do país? E eu dizia, velho, se eles não me levarem para fora do país, mas me der a oportunidade de aprender inglês, isso já é um ganho do caramba para mim. Assim, já é um... Fuderoso mesmo. É muito foda, tá ligado? Tipo, quando na minha vida eu pensaria em conseguir fazer isso? Eu lembro que eu pedi de presente de aniversário pro meu padrasto, que é o pai dos meus irmãos mais novos, um dicionário, assim. Ele comprou um dicionário de 5 conto. E, bicho, eu me senti muito realizado. Tá ligado aquele dicionáriozinho, assim, que hoje eu que falo inglês fluente, assim, tem umas palavras que você sabe que não tá certo, tá ligado? Mas, meu Deus, eu fiquei tão feliz que ele me deu esse dicionário, saca? E eu tenho a oportunidade, na verdade, de ter uma pessoa que ia me ensinar efetivamente a aprender inglês. Total. Isso, pra mim, era um ganho muito grande. E eu me dediquei muito, assim... porque eu realmente não sabia se a gente ia conseguir viajar, porque existe essa descrença muito grande na política, né? Tipo assim, vocês acham mesmo? Total. Mas rolou de ter uma entrevista final, foi uma prova final, eu e mais 2 alunos tiramos 99 nessa prova, e aí o critério de escolha era nota de português e matemática na escola. E eu era muito nerdzão, assim, eu era muito dedicado na escola. Que massa, Eu tinha a maior nota global da escola, saca? E aí eu fui um dos primeiros alunos a conseguir a bolsa. Na verdade, eu fui o primeiro. A primeira pessoa da minha escola a conseguir a oportunidade de viajar. Eu fui para o Canadá. Como eram os professores lá? Assim, tipo, eram pessoas realmente muito competentes para... Pro Ganha o Mundo. Meu professor, ele era muito bom. Alan Maxwell, inclusive, se você vê isso, Alan, esse podcast aqui, ele foi muito importante, porque Alan não veio de um contexto que eu vim, ele tinha muitos privilégios, assim, teve muitos acessos, ele falava inglês muito bem, mas o que era muito massa de Alan é que ele queria mesmo passar esse conhecimento, sabe? A gente não estudava só o que estava no livro, ele levava conteúdo a mais pra gente realmente aprender, assim. E ele era muito cri-cri, assim, tipo assim, na fluência, na forma de falar, tipo assim... O sotaque não é esse, tem que falar desse jeito, a palavra certa é essa, assim. Ele era muito cri-cri, ele acreditava muito na gente, sabe? E eu acho que é isso, né? O poder do educador, né, velho? Da pessoa que acredita em você com pouco recurso, porque eu ganho o mundo. Querendo ou não, na estrutura de uma escola pública, naquela sala de aula quente, não sei o que a gente sabe que vem de escola pública, velho, o ventilador muitas vezes não funciona, o quadro não dá pra escrever. E aí, ele com esse gasto mesmo de passar esse conhecimento pra gente. E foi muito bom, porque eu estudei inglês por 9 meses. Muito pouco tempo para você realmente se desenvolver, né? Hoje em dia tem muitas metodologias que você consegue aprender com 5, 6 meses, mas assim, realmente viajar para fora do país e ter 100% de autonomia é um corre, 9 meses, sabe? Mas aí fui pro Canadá, uma realidade totalmente diferente da minha, assim, eu saio da favela. Eu nunca tinha saído do eixo Coque, centro do Recife e Afogados, porque eu ia para Afogados fazer feira, ia para Afogados comprar as coisas para vender no final de semana e ia pro centro do Recife pro camelô para comprar roupa de final de ano, assim, no Natal, não sei o quê. Esse era meu ciclo, assim, eu não tinha ido para nenhum outro lugar na cidade, assim, nunca tinha mesmo. E aí eu pego um avião, velho, para cruzar o continente, sabe? Isso é muito, assim, uma mudança de chave na minha vida muito louca, assim. Cruzar o continente para ir para um país que é considerado uma referência no que diz respeito à educação, sabe? Como o Canadá. Para um país super frio, né? Com uma cultura totalmente diferente, mas foi uma experiência massa. Eu morei numa cidade que tinha 138 habitantes. 138 habitantes, é isso mesmo. Cara. Que se pá, não é nem metade da minha rua lá no Coque, tá ligado? Total. É quase minha família, se você parar pra pensar, par de pai, par de mãe. 138 habitantes, morei numa fazenda, num contexto totalmente diferente, né? Porque morar na favela é também falar de morar no centro, onde tudo é muito conturbado, trânsito, não sei o quê, lá. E eu fui morar num lugar onde meu vizinho morava a 30 minutos de mim, sabe? Porque era uma fazenda a 30 minutos de distância, assim. Mas foi muito massa essa experiência, muito também para aprender sobre esse rolê da cultura, né? Que lá as pessoas jogam lixo no lixo, né? Total. Guardava o lixo, isso não existia, pô. Você passava no canal, no Coque, cheio de lixo. Então, eu voltei com uma vontade muito grande de mudar as pessoas com relação a algumas coisas que eram importantes. Tipo assim, velho, eu falava, você jogar esse lixo aqui, esse saquinho de pipoca, ele vai demorar um tempão pra se decompor. Tá ligado? Quando chove, vocês ficam puto que alaga. Então, eu vinha muito com esse rolê, tipo, é por isso que acontece, sabe? Então, eu vim muito com esse rolê de querer mudar
alguns comportamentos, sabe? E aí eu venho pra Recife tendo muito desafio em ser recifense, porque eu dizia, velho, o Canadá é incrível. Tem neve, tá ligado? No Natal as pessoas acordam com presente debaixo da árvore, tá ligado? Total. Tipo, que me encantou muito de alguma forma, e voltei com essa versão, assim, as pessoas aqui são muito mais educadas, eu não sei o que, tal, lá. E aí eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa pra me reconectar com a minha cidade, porque eu gostava muito de ser recifense há 6 meses atrás, porque eu não tô gostando mais de ser isso. Total. E aí, política pública de novo na minha vida, eu consegui uma oportunidade de fazer o Pronatec, que era um programa de ensino técnico, né, na área de turismo, onde eu pude conhecer Pernambuco inteira, assim, e me reconectar com Recife, me reconectar com Pernambuco e tal, e ver o quanto a gente é rico, né, e quanto a gente é potente, assim. Fiz o Pronatec, e aí, saindo dessa experiência do Pronatec, já engatei no ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, fiz o Enem em 2013, não consegui passar na Federal, e aí surgiu a oportunidade do ProUni em 2013, eu apliquei e consegui a bolsa, fiquei em primeiro lugar com a nota que eu tinha tirado, para fazer relações internacionais. E aí corre, né, velho? Porque, tipo assim, um jovem de favela fazer faculdade, tá ligado? Tipo, eu sou o primeiro homem da minha família a entrar na faculdade, a segunda pessoa da minha família a entrar na universidade, sabe? Como é que tua mãe se sente, assim, sobre a tua história? Ela deve ter um orgulho danado, né? Mãe é A orgulhosa gente que já só. tem, imagina a tua mãe. Mãe é muito orgulhosa, assim. Mas eu acho que eu sou resultado do que mãe é, saca? Mãe é uma pessoa muito resiliente, muito forte, assim. Vê, é que eu te falei, minha mãe em uma semana montou uma estrutura de pallet pra fazer o negócio dela acontecer, sabe? Mãe é isso. Então, mãe sempre foi essa referência pra mim, assim, de que independente de desafios, a gente tem que seguir, sabe? Tipo, não desistir. Manhã nunca romantizou esses processos, assim. Manhã nunca foi uma pessoa de tipo assim, meu filho, a vida é assim. Não, a vida é assim, a gente não tem que deixar ser desse jeito, não. O que a gente pode fazer pra melhorar, saca? Que massa, velho. Então, manhã sempre foi... Eu sempre falo pra ela, minha mãe é cristã. Então, ela não acredita muito nessa discussão de feminismo. Até hoje em dia, ela tá mais aberta pra isso, né? Óbvio, com as experiências que eu tenho trazido pra vida dela, assim. Mas eu digo, mãe, tu sempre foi a maior referência de feminismo, assim, que eu podia ter. Assim, se eu quisesse compreender o que é feminismo, eu olhava pra senhora e dizia minha mãe. Porque é uma mulher solteira, uma mãe solo, na favela, que nunca precisou, nunca dependeu de homem pra nada, sabe? Sempre fez os corres dela, assim, sempre fez as coisas acontecer. Minha mãe sempre foi a maior referência de autonomia e independência que eu tinha, assim. Então, se ela sente orgulho de mim, eu sinto orgulho dela 2 vezes mais, porque eu sou o resultado do que ela é, saca? Que massa. Então, eu sou realmente o fruto do que minha mãe é, isso é inquestionável, assim, inquestionável. E as pessoas quando conhecem a mãe falam, agora tá explicado porque tu é Marconi, sabe? Que massa. Porque eles eu vou comer, se eu conectam. vou lá. A gente tem que ir lá amanhã comer, por favor. Um almocinho. E aí, fiz o ProUni. E pra minha mãe isso era um rolê muito louco, assim. E ela vinha sempre com esse discurso, essa narrativa cristã, né? Deus já escreveu sua história, meu filho. Sua história tipo assim, ela dizia assim, eu já sabia. Ela dizia assim, eu já sabia, porque Deus não me deixa enganada, né? Mas eu sempre com as minhas incertezas, as minhas dúvidas o tempo todo, né? Porque assim... Eu sabia que, óbvio, obrigado, Senhor, Deus, por iluminar minha jornada aí, mas tudo que eu conquistei foi fruto do meu corre, assim. Eu batalhei muito para conquistar as coisas que eu conquistei, né? E eu sempre digo assim, obrigado, Senhor, por me dar saúde, né, e persistência aí para continuar fazendo esse corre, que é um corre meu, não tenho que responsabilizar Deus por absolutamente nada, é um corre que eu tenho que fazer mesmo, né? Mas entrei numa faculdade privada, né, eu estudei na Faculdade Damas, que é o resultado do Colégio Damas, né? Um colégio tradicional, onde pessoas de sobrenome estudaram lá. Meu prefeito estudou lá, inclusive, né? Então, assim, as pessoas que estão na Damas pessoas que têm aquisição, poder aquisitivo, assim, com condições de vida muito boas, né? E, geralmente, a galera que estava na Faculdade Damas é a galera que saía da escola, do colégio, né? E ia fazer faculdade particular, lá. Né? Particular. E aí eu consegui, através do ProUni, 100%, né, de bolsa para estudar numa instituição privada, que para mim foi um desafio muito grande. Por quê? Nesse processo de aversão de ter vergonha de ser periférico e ter aversão a morar na favela, eu não conseguia dizer para as pessoas que moravam no Coque. Durante 2 semestres eu dizia que morava no bairro São José. Eu mentia sobre o meu endereço, sabe? Então. E as pessoas diziam... A galera é foda, né? Que dizia, sim, mas aonde ali no bairro São José? Porque ali é tão mortinho. E eu, pô, velho, eu vou ter que ficar aqui tendo que justificar, tá ligado? Mas é porque eu tinha medo das pessoas se afastarem de mim. Eu tava construindo amigos novos, assim, e tal. E a galera dizer, tu não pode andar comigo porque tu é favelado, sabe? Esse rolê aconteceu comigo no começo do Máquina 3, porque
como eu trabalhava para um pessoal que é um pessoal desconstruído, assim, mas eu ficava com medo de dizer, eu moro no Ibura, tá ligado? Porque eu ficava com medo da galera não me contratar mais. Sim, porque rola ligado? esses estigmas, né? O Coque como o Ibura são bairros que são conhecidos por ser muito vulneráveis. E aí é interessante falar como o território fala muito sobre o que você é, né? Você pode não ter nenhum envolvimento, mas o fato de você estar ali te coloca naquele lugar também. Total. Né? Então, era isso, o meu maior receio era isso. Independente de eu estar na faculdade, de eu estar num curso, como curso de Relações Internacionais e tal, eu tinha medo de dizer que era do Coque, porque as pessoas diziam, tu não pode ir pra minha casa, porque meus pais não vão te aceitar na minha casa, saca? Então, qual era a minha estratégia quando entrei na faculdade? Eu tenho que ser o melhor aluno da faculdade, tenho que ser o melhor aluno da minha turma, para depois eu dizer pra galera que sou favelado. Porque eles vão dizer, eita, ele é favelado, mas ó, ele é o melhor aluno, sabe? E a gente se coloca muito nesse lugar do mais, sabe, amigo? Do tipo assim, não, eu sou LGBT+, mas eu não sei o quê. Ah, não, eu sou da favela, mas eu faço faculdade, pô. Eu falo inglês. Tipo, eu não preciso ter esses mais pra justificar quem eu sou. Ser eu já basta, sabe? Ser Marconi, ser um indivíduo, ser um cidadão já deveria ser o suficiente. O foda é que a gente demora pra perceber isso, né, velho? Demora. Posso dar um adendo. Vou aparecer aqui, vou dar um adendo. Quando a família dele é ali, do lado do aeroporto, tá ligado? Tá ligado aquele vídeo do Recife Ordinário que passa um avião? Sim, sim. Ali, sim. E assim, eu tive muito privilégio, mas até eu realmente sair e ter conexões com pessoas fora do Ibura, eu me sentia puta privilegiada lá. Mas realmente eu tinha. Mas assim, eu não conseguia me ver no meio de, tipo, iburense, tá ligado? Eu dizia, não, pô, sou muito privilegiada. Sim, tem uma galera que é... Tipo, eu tenho tudo. Eu tenho escola, eu tenho tudo. Eu via sempre isso. Tipo, o básico, pra mim, era a riqueza do mundo. Sim. E aí, quando eu saí, foi quando eu vi que, tipo, meu irmão, realmente, eu acho que eu estava, sabe? Bota fé. Lutando, mãe, vendedora, lutando. Sim, bota fé. Quando você sai daquele lugar ali, que é falar sobre isso também, na periferia a gente tem os seus processos socioeconômicos que são diferentes, né? Mas quando você sai lá, você vai, meu irmão, na real, eu passei por um corre também. Tipo, eu talvez, olhando pra narrativa do meu vizinho, eu sou um pouco mais privilegiado que ele. Com e certeza. até achava que era diferente dele, mas quando eu venho pra esse contexto aqui, eles me olham como igual. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo, sabe? Porque... na faculdade, eu tive esse corre de tipo assim, não, eu vou ser o melhor aluno, então eu sempre me esforcei muito para ser o melhor aluno. Eu fui a primeira pessoa da minha turma a conseguir estágio, porque eu não entrei na faculdade porque eu queria fazer Rio Branco. Eu nem sabia que você podia ser diplomata. Quando você podia fazer diplomacia, não sei o quê. Eu só escutei o nome, Relações Internacionais, eu pensei, trabalhar para a multinacional ganhar dinheiro. Eu não sabia do que se tratava, velho. Eu sabia, eu posso usar o que eu aprendi, que é o inglês, para trabalhar para a multinacional e ganhar grana. E aí lá dentro eu descobri que você... Na real, Relações Internacionais é muito para quem quer trabalhar com diplomacia, quer fazer o concurso do Rio Branco, que é um dos concursos mais difíceis do mundo, não sei o que, lá. Mas até então, eu não sabia de nada. Já os meus amigos, que pessoas de mais acesso, já estavam se preparando. Já estavam A galera falava alto, inglês, né? falava francês, estava fazendo espanhol, saca? Já estava se preparando para um EAL, sabe? Enfim, já estava voltando dos seus segundos 3 intercâmbios, fez 18 anos, estava ganhando seu carro, porque passou no vestibular, eu pegava 2 anos para voltar. Então, eu me deparei com uma realidade muito diferente da minha, e que me fez perceber que, na real, embora eu dizia, não, eu sou diferente dos meus amigos aqui porque eu sou estudioso, porque eu não vivo em rolezinho, não sei o quê, eu era igual a eles, porque naquele espaço ali eu era tão lascado quanto os meus amigos da minha comunidade, saca? E era tão vulnerável quanto eles também. E aí demorou um tempo pra mim, pra eu olhar pra dizer, na real, pare, velho, de ficar se diminuindo, você... Tentar se reafirmar. Tipo, você não precisa mostrar que é o melhor aluno, seja o melhor aluno por uma perspectiva sua, mas não precisa mostrar pra ninguém, sabe? Mas eu acho que isso é um processo importante, velho. Foi muito importante, tipo, é como tu tá falando, assim, eu me arrependo, mas ao mesmo tempo acho que teve que acontecer desse jeito, saca? E aí, eu me destaquei de alguma forma no meu curso, porque eu sempre dizia pra galera, minha gente, eu vendia coxinha e cachorro-quente. Eu não vou perder uma entrevista de emprego pra você, irmão. Não vou perder uma entrevista de emprego pra você. É isso, é sobre isso. Não vai rolar isso. E eu era muito estratégico, minhas amigas vão ficar mal agora, mas assim, tinha uma entrevista em Suape. Porto de Suape, pra trabalhar com comércio exterior. Eu não tinha condições de ir pra Porto de Suape, velho. Eu não tinha como pagar um táxi. Eu dizia, amiga, tem uma vaga de emprego em Suape. Se inscreve, mulher. Pra ela ir pra entrevista comigo, pra pegar uma carona, saca? E quem ficava com as vagas? Eu. Sagaz. Mas, tipo assim, é nesses espaços que você tem que ser estratégico.
E é massa, porque minhas amigas vão dizer mais amigo, tu fazia isso, eu fazia, mas nesses espaços também, eu busquei muito incluir meus amigos. Quando eu saía de uma oportunidade de emprego, eu dizia, eu vou indicar a minha colega, pá. Porque eu reconhecia também que meus amigos faziam parte desse corre junto comigo, sabe? Total. E eu venho desse processo, porque eu sempre construí em rede na minha comunidade, eu sempre construí com a minha família, com a minha mãe, eu sempre construí com a minha comunidade, então... Eu indo pra esse espaço não ia ser diferente, sabe? Tipo assim, era um espaço de competição, onde eu sabia que eu estava... eu tinha menos privilégios, eu estava em disparidade com essa galera, porque essa galera tinha muito mais acesso do que eu, mas usando as ferramentas que eu tinha, como é que eu poderia conseguir essas oportunidades, mas conseguindo elas também, como é que eu poderia chamar essa galera para junto? Então, teve muitos amigos meus também que conseguiram oportunidades de estágios que eu indiquei, que eu disse, tô saindo daqui, tô deixando essa porta aberta, tem essa pessoa que eu confio e tal, e muitos amigos meus foram conseguindo oportunidades também, sabe, dentro da faculdade. Qual foi a tua maior dificuldade nesse processo? Na faculdade? Esse processo de... acho que para mim foi esse processo de sacar que eu estava nesse espaço, mas que eu era diferente dessa galera, sim. Porque eu tinha medo de dizer que era diferente deles e eu tentava viver a vida que eles viviam, né? Para me encaixar, para me inserir. E nisso eu me arrependo, assim, porque eu me vi conseguindo oportunidade de trabalho onde eu conseguia uma grana e eu gastava 50 conto num restaurante com as minhas amigas que eu não podia, velho. Mas eu ia pra uma festa open bar com elas, comprava roupa cara que os meus amigos e minhas amigas usavam pra me sentir incluído, entendeu? Pra me sentir bem-vindo. Onde, na real, eu deveria ser bem-quisto e bem-vindo por quem eu sou, sabe? Claro. Então, esse pra mim foi o maior desafio, assim, de não reconhecer, na real, que o que tem que ser mais valioso sobre mim é quem eu sou, não o que eu visto, não os lugares que eu acesso. Que tudo bem dizer pra as minhas amigas assim, velho, eu não vou comer nesse restaurante hoje porque eu não tenho condições, tá ligado? Mas eu me condicionava a isso pra me sentir acolhido de alguma forma, né? E é um acolhimento muito cruel pra gente, né, velho? Porque a gente vem desses espaços querendo ser aceitos, querendo ser enxergados, querendo ser visto como cidadão mesmo, de forma humanizada, e pra isso eu tinha que me enquadrar ali, né? Vestir uma fantasia, dizer, nossas jornadas são muito parecidas, quando elas não são, tá ligado? Eu nunca pensei nesse lance do cidadão, tô pensando agora que tu tá falando. Eu sempre pensei, velho, eu quero que a galera me reconheça como um artista, do mesmo jeito que o cara que foi pra França fazer uma pós de fotografia é também um artista, saca? Bate fé. Era basicamente isso. E é engraçado, né, amigo? Porque acontece isso contigo, acontece isso comigo, acontece isso com muita gente, tá ligado? A faculdade ainda é um lugar que não é tão... É um lugar muito hostil ainda para uma juventude que vem da periferia. A gente fala de, por exemplo, de todo esse processo de cotas raciais nas universidades, onde tem um avanço gigantesco, que mais de 50% dos estudantes, ou pelo menos até antes da pandemia, né? E com esse governo que tem cortado custos com a educação, mas até 2018, a gente construiu um recorde histórico. Mais de 50% dos estudantes das universidades públicas eram compostos por pessoas pretas e pardas, sabe? Mas essas pessoas pretas e pardas, elas conseguiam entrar na universidade, mas elas não conseguiam se manter na universidade, né? Porque é um desafio muito grande, é esse processo de estranhamento mesmo, velho. Tipo, total. Não é normal para a gente estar na faculdade, não é normal. Tá se tornando um processo agora, sabe? Porque a gente começa a ser referência para outras pessoas e alguém foi referência para mim, tipo a minha prima que entrou na faculdade foi referência para mim, pois eu também passei pra faculdade, sabe? Embora ela tinha tinha uma família mais bem estruturada, tinha mãe, tinha pai, o pai tinha dinheiro, assim, morando na favela, que é esse caso que isso trouxe, né? Tipo assim, eu sou muito privilegiada. Ela tem umas privilegiedades, por exemplo, o pai ajudou ela a pagar a faculdade, eu sou bolsista e tal. Mas ver minha prima entrando na faculdade foi um rolê pra dizer, eu também posso, tá ligado? Eu quero ser o próximo, sabe? E aí, pra mim, o maior desafio foi esse, assim, entender que, na real, embora a gente esteja nesse mesmo espaço, nós somos diferentes. E tudo bem sermos diferentes, sabe? Reconhecer a minha jornada e reconhecer a sua, a gente não pode ter esse estranhamento. E é engraçado dizer isso porque quando eu comecei a perceber isso, a minha relação começou a ser mais de boa com as minhas amigas. Porque, tipo, no começo eu tinha um desafio muito grande com uma amiga minha, inclusive Dudinha, acho que ela vai participar, não sei se ela lançou alguma pergunta, alguma coisa, mas eu passei o contato do Dudinha. E eu lembro que no finalzinho do primeiro semestre ela falou, no grupo, eu tô muito puta com a minha mãe, velho, porque ela quer me colocar de castigo só porque eu não quero andar de lancha. Mulher do céu, Dudinha, minha mãe me colocou de castigo quando eu não lavei os pratos, moleque. Não, perrengue chique. Saca? Tipo assim. Mas esse processo de transição pro segundo período, sobretudo, assim, que é massa falar de tempo, né? Assim, do segundo período,
foi do tipo assim, na real, tá de boas, esse é o desafio que a minha amiga passa na vivência dela, nas condições que ela tem socioeconômicas, nas relações que ela tem com a família dela. E isso não, eu não posso criar um afastamento e dizer, mulher, te fecha, velho. Tipo, já tive situação de passar fome e tu tá aqui falando que não pode nada de lanche. Não, a sua jornada é a sua jornada, a minha jornada é a minha jornada. E a gente pode ser grandes amigos e se conectar e tal, e ter coisas que a gente pode ter em comum, que, inclusive, Duda é uma das minhas melhores amigas hoje, sabe? E as nossas diferenças socioeconômicas não poderia ser um problema, né? Massa. Então... vamos falando em conexão. Quando é e por que tu fundou o Coque Conecta? Massa. Então, o Coque Conecta, ele veio nesse corre de eu estar na faculdade, de eu estar acessando vários espaços, me destacando, né, no mercado de trabalho, porque toda oportunidade de emprego que eu pleiteava eu conseguia. E isso se deu porque eu falava inglês, porque eu estava na faculdade, porque eu era desenrolado mesmo, né? Vendia meu peixe muito bem, diga-se de passagem. Porque é isso, né? Autoconhecimento. Ter autoconhecimento é muito importante. Eu acho que desde muito cedo eu sempre tive muito autoconhecimento. Agora sim, eu fiz muito corre na faculdade, né? Mas consegui muitas oportunidades. E aí, o grande estopim pra mim foi conseguir uma oportunidade para trabalhar no consulado britânico. Assim, isso era um rolê muito louco pra mim. Porque eu lembro quando eu fiz a entrevista de emprego para trabalhar no consulado, era uma vaga a nível que estava aberta para o país inteiro. Pessoas de BH, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília se inscreveram para essa vaga. Onde é que fica o consulado britânico? Fica na Ilha do Leite, do lado do Coque. Porra, que massa. Tá ligado? E aí eu fiz essa entrevista, apliquei, assim, muito desesperançoso. Tipo assim, claro que não vão me chamar, velho. Claro que não vão me chamar pra entrevista. Apliquei, fiz o application lá, me chamaram pra entrevista. E eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, eu tava com uma calça jeans, uma camisa social que eu usava na época que era da igreja, pô. E o menino que saiu antes de mim da entrevista tava num terno italiano. Eu disse, já perdi a vaga daí. Eu já tô desqualificado daqui, meu amigo. Mas fiz a entrevista. Quem me entrevistou foram os meus gerentes mesmo. E eles ficaram muito impressionados com a minha trajetória, assim. Tu contou toda a tua história pra eles ou foi só por uma questão acadêmica, assim? Eu trouxe muito das minhas narrativas, assim, porque algumas das perguntas eram tipo, que eles queriam muito saber como é que eu conseguiria usar minhas experiências pessoais e profissionais para alcançar os resultados dentro do nosso trabalho, assim. Foi uma entrevista muito massa, porque eles falaram assim, conte uma situação onde você precisou criar uma estratégia para conseguir recurso para alcançar um objetivo. E eu falei do meu intercâmbio, que eu não tinha mala, eu não tinha nada, e eu lancei no Facebook, galera, junto com a minha mãe, tô fazendo aqui uma vaquinha, quem puder ajudar com o que for, pra fazer minha viagem pro intercâmbio. E eu consegui câmera fotográfica, consegui sapato da Adidas, assim, vai usar, tá ligado? Tipo, uma mala, não sei o quê, casaco, roupa de marca, assim, que a galera se solidarizou, né, com esse processo e deu. E eu falei, tipo, ó, eu comecei enxergando o desafio, não sei o quê. Então, eu contei coisas de profissionais, mas eu contei também coisas da minha vida pessoal. E eles ficaram impressionados, assim, tipo, pô, o menino realmente é desenrolado, ele vai meter a mão na massa aqui e vai fazer a coisa acontecer. Me deram essa oportunidade, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu dizia, bicho, eu cruzo toda vez a ponte, porque o que divide o Coque da Ilha do Leite é a ponte ali de acesso, né? Eu cruzo a ponte todo dia pra trabalhar pra Rainha Elizabeth. Pô, tu é doida, tá ligado? Tipo, isso era muito louco pra mim. Véio. E do meu prédio, eu conseguia ver minha comunidade todinha, assim, eu conseguia ver o Coque todinho. E eu ficava, bicho, não é justo que eu esteja aqui sozinho, velho. Não é justo que eu seja o único aqui nesse rolê. Porque nos encontros que eu tinha com a galera da minha equipe, ou quando a gente se conectava com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, não tinha ninguém que tinha a mesma história que eu, saca? Não era um menino preto que veio da favela, que conseguiu oportunidade de educação. Não tinha essa pessoa. E eu ficava pensando o que eu posso fazer para ajudar mais alguém, sabe? E aí foi quando eu disse, não, eu vou vou fazer alguma coisa. No começo eu disse, pô, eu tava ganhando uma grana massa, trabalhando no consulado, não sei o quê. Vou doar um dinheiro para alguma ONG, que aí eu ajudo essa ONG de alguma forma, eu faço algum trabalho voluntário pontualmente. Mas algo no meu coração dizia, não, você vai meter a mão na massa, você vai fazer algo surgir do zero. Total. Foi um rolê muito louco, porque realmente era o que dizia no meu coração, não, você vai fazer, velho. E aí eu disse, tá bom, o que é que eu posso fazer aí para ajudar a galera realmente a chegar nesse lugar que eu quero que essas pessoas cheguem? E eu pensei, pô, aprendi inglês de graça, inglês mudou minha vida, por que não ensinar inglês de graça e mudar a vida de outras pessoas também? E aí foi quando eu comecei meu projeto. Botei no Facebook, lá na época nem tinha esse negócio de Instagram. Botei no Facebook. Galera, tô abrindo uma turminha aqui de inglês. Quem quiser aprender junto comigo, manda uma mensagem pra mim no WhatsApp.
Bicho, eu recebi, sei lá, umas 50 mensagens. Caralho, que massa. E aí eu tive velho. que criar algum processo de triagem, porque eu não tinha como selecionar 50 pessoas. Eu queria todo mundo, mas não podia. Uhum. E aí eu disse, gente, vocês vão... Oi, tudo bom? Que massa que você tem interesse? Me diz seu nome, sua idade e o porquê você quer aprender inglês. Pra saber se essa pessoa tinha uma motivação mesmo, Total. sabe? Porque eu não podia trabalhar com aquela pessoa que não estava indecisa. Eu tinha que trabalhar, eu só conseguia trabalhar com aquela pessoa que tinha um objetivo claro do porquê ela queria aprender inglês, sabe? E também eu pedi pra galera escrever pra entender um pouquinho se eles tinham desafios de gramática. Porque eu sabia que pra aprender inglês você tem que saber minimamente alguma coisa. Então, no começo, nosso processo foi muito excludente, né? Uhum. De alguma forma, mas era a única forma que eu tinha que fazer isso acontecer. E é engraçado porque desde o começo eu disse que eu quero trabalhar com jovens. Eu quero trabalhar com pessoas de 14 a 30 anos de idade, assim. E eu nem fazia ideia que o ciclo de juventude é 15 a 29. Mas eu queria 14 porque eu pensava com 15 anos esse menino consegue o menor aprendiz, sabe? Uhum. Ou com 30, essa pessoa que tá numa empresa, ela vai conseguir uma promoção porque tá falando inglês. Total. Sempre pensando nesse lugar, assim. Então, desde o começo eu tava trabalhando com juventude. E aí, fundo esse projeto. Com 3 meses de projeto, eu não contei pra ninguém do consulado porque eu tinha muito medo deles pensarem, tá criando um projeto pra ensinar inglês só pra se manter aqui, sabe? Tipo, eu tinha muito medo deles pensarem que eu queria tirar Algo proveito, intencional, algo né? intencional. Mas aí, com 3 meses de projeto, eu precisava muito tirar umas cópias do livro pra fazer uma aula com meus amigos. E no consulado, tipo, tinha muita folha, tinha muita tinta. Eu disse, Gwen, eu posso tirar uma xerox aqui, não sei o que, de quantas são? Eu falei, 25 cópias, tipo, de, sei lá, um negócio com 10 páginas. Aí, pra que tanta página assim? É um trabalho da faculdade? Eu disse, não, é porque tem um projeto lá na minha comunidade que eu ensino inglês, não sei o que. Ele, como assim tu tem um projeto? Faz quanto tempo? Não sei o que. Eu falei, pô, faz 3 meses que tá rolando e tal. Ele, tu nunca contou pra gente, pô, a gente podia estar te ajudando de alguma forma. Eu fiz, mas não passou pela minha cabeça e tal. Não queria trazer pra esse lugar, né? Porque aqui eu acho que eu tenho um objetivo muito claro, que era trabalhar pro consulado, né? Trazer mais uma demanda. E aí, ele se encontrou com o Pedro Lins. Pedrinho tava fazendo alguma entrevista com o consulado e ele falou, tô procurando um jovem que tem história massa pra gente contar de superação e de educação. Ele, meu estagiário, Marconi, lá no consulado, tem uma história massa, não sei o quê. E aí Pedrinho foi pro COC, fez entrevista comigo e com meus alunos. E aí enfim, essa entrevista estourou assim, meu projeto ficou muito conhecido. Eu não tinha nem Instagram na época do projeto, não tinha nada. Muita gente querendo falar com a gente e tal. A demanda, tipo, a galera, eu quero aprender inglês, quero aprender inglês. E aí, com uma semana dessa entrevista que rolou, um projeto chamado Jovens na ONU, em São Paulo, disse, está lançando um edital para selecionar jovens lideranças de comunidade para participar da maior conferência de liderança jovem do mundo, lá na ONU. E a gente viu o teu perfil e a gente acha que tu tem potencial, porque tu não se inscreve. Eu me inscrevi, velho. Mais de 100 inscritos para esse processo. E eram 2 vagas no primeiro momento. Eu consegui uma dessas 2 primeiras vagas. Depois conseguiram mais 2 patrocínios aí. E consegui levar mais 2 jovens. No começo, 2 vagas. E eu consegui essa vaga pra ir pra ONU. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo, bicho? Eu só tava aqui de boa, querendo dar aula de inglês. No meu cantinho, coisas Como leves, foi sem essa mexer com experiência, ninguém. véi? Mas, assim, mind-blowing, né? Assim, louca. Porque, tipo... Eu tava saindo do COC, de um lugar que eu tinha muita aversão, que eu falei pra vocês... como referência de liderança jovem que estava transformando minha comunidade, saca? Tipo assim. E eles não estavam interessados só um fato de eu ensinar inglês. Porque ensinar inglês, tipo, tem várias pessoas que fazem isso. Mas o fato de eu ser do COC, tá ligado? Tipo, era um fator a mais ali. E por poucas vezes o COC saiu no jornal, no Folha de Pernambuco, no Diário de Pernambuco, não pelos altos índices de violência, não pelos altos índices de criminalidade. Isso é massa, velho. Mas porque tinha alguém levando a oportunidade de educação de qualidade para jovens na periferia, saca? Isso para mim foi muito significativo. Aí eu chego na ONU para falar sobre metas globais, objetivos para o desenvolvimento sustentável, que eu não fazia ideia do que era, mas que eu conheci uma rede de jovens também que estavam... Uma galera no Paquistão, uma galera na Índia, trabalhando com educação. Eu dizia, pô, é possível fazer isso mesmo, velho? Acho que é possível fazer isso. Eu quero trabalhar com isso. Acho que eu quero dedicar minha vida para fazer isso. Que massa. E aí eu volto pro Brasil dizendo, não, a gente tem que levar esse projeto mais a sério. Não dá para atender só 25 pessoas. A gente tem que, né, fazer o negócio acontecer. Era equipe, no começo era só eu. Eu comecei a montar uma rede de voluntariados. Aí a gente conseguiu estruturar uma rede com 30 voluntários trabalhando com a gente, com esse trabalho de educação. E aí, no ano seguinte, eu participei de um programa de incubação
que ajudava a acelerar iniciativas sociais e tal. Fui aprendendo muito sobre esse ecossistema, de como é que a gente poderia fazer nosso negócio acontecer. Mas aí foi em 2019, né? 2019 eu disse, não, agora eu tô pronto para começar a conversar com empresas, falar sobre investimentos, Massa. capital social, né? Deles investirem em iniciativas sociais, investirem em territórios vulneráveis e tal. Montei meu pitch, comecei a conversar com várias empresas, com vários ecossistemas, assim, a galera dizendo, não, vamos 2022, vamos fazer um projeto junto, vamos chatar um negócio junto, não sei o quê. Uhum. E aí, eu abri mão do meu emprego, que já não estava mais no consulado, fui trabalhar para uma empresa que era cliente nosso, eles estavam querendo internacionalizar a empresa. Uhum. Como eu trabalhava no setor de negócios de investimentos internacionais, a gente fazia muito isso, internacionalização das empresas, eu fui para essa empresa. E aí, passei um ano nessa empresa, a gente conseguiu fazer com que a empresa fosse vendida para uma multinacional. Quando foi a virada de chave, eu falei pro meu chefe, ó, vai ter que me demitir, né? Não me contrata mais não, me demite, porque eu quero focar nesse projeto. Isso em 2019. E aí eu tinha me organizado para passar 6 meses com o meu salarinho ali e tal, para investir no projeto, na aceleração do projeto. Uhum. Foi agosto que eu pedi demissão. Eu passei agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Março, vem a pandemia. E tudo que a gente estava avançando, a galera disse, ó, não tem condições de investir Nossa num Senhora. projeto. Não tem. Não tem nem como vir ter aula, sabe? Tipo assim. Foi um desafio muito grande, né, velho? O começo, eu acho assim, né? O começo da pandemia pra gente foi o mais desesperador possível, assim. O que é que tu tem feito agora, nesse momento, Não, vou melhorar a pergunta. O que é que tu fez ali, nesse começo, pra ajudar a continuar fazendo o Coque Conecta funcionar? E o que tu faz hoje Massa. como secretário do Juventude? Massa. Bom, quando a pandemia surgiu, a gente não tinha muita escolha. Meus alunos estavam batendo na minha porta dizendo, professor, não tenho como estudar porque eu não tenho como ir dentro de casa. Uhum. E a gente começou a fazer algo que a gente não queria fazer, porque eu sempre quis dar a vara, ensinar os meus alunos a dar a vara para eles pescarem. Uhum. Não é eu pescar o peixe e dar para ele pronto, sabe? Tipo assim, usar a educação como meio de olharem para eles mesmos e dizer, eita, eu tenho essa meta para conquistar, a educação pode ser esse caminho, saca? Uhum. E aí, eu me vi num rolê que a gente não tinha mais como fazer isso. A gente tinha que fazer um trabalho bem assistencialista mesmo. Garantir que a galera tivesse comida na mesa e ponto. Eu não podia cobrar do meu aluno que ele estudasse, não podia cobrar do meu aluno. Não podia. Eu tenho que pensar da maneira mais humanizada possível. O que é que a gente pode fazer? Garantir que a galera tenha comida na mesa. Uhum. E aí eu comecei esse trabalho de bater na porta das pessoas, assim, ó... Tô com campanha de crowdfunding, preciso de grana para comprar cesta básica, para ajudar as famílias. A gente fez um cadastro de 300 famílias. E é engraçado dizer isso, velho, mas quando o primeiro dia que eu reuni, que eu fui entregar as cestas básicas para os meus alunos, eu falei, olha, eu me comprometo até agosto, porque a gente não sabia, né, o que a pandemia significava. A gente não sabia. Total. Mas eu pensava que agosto já estaria tudo de boa, né? Uhum. Eu me comprometo até agosto a dar todo mês uma cesta básica para vocês. Mas assim, até agosto. Mas as aulas pararam, né? As aulas pararam. A gente não podia, até porque veio toda a questão dos decretos, né? Das diretrizes do Covid-19, dos protocolos que não permitiriam. Sim, total. E aí, eu disse isso para os meus alunos, até agosto eu me comprometo com vocês. E foi até agosto, assim, 6 meses. 300 famílias, a gente garantiu que essas famílias tivessem durante 6 meses de comida na mesa. Fiz parcerias com a ONU, Habitat, para a gente implementar pias na comunidade, para a galera lavar as mãos, álcool gel, campanha de conscientização e tal. E aí, foram esses 6 meses até agosto que eu disse, bom, até aqui a gente consegue segurar. Depois disso, não dá mais, a gente precisa retomar o que a gente vinha fazendo, né? Que é nossos programas educacionais. A gente rodou um programa educacional no formato digital, não deu certo. Assim, deu certo porque a gente conseguiu. Para mim, dá certo assim, uma pessoa conseguir sair de lá com o certificado na mão, eu tô feliz, assim, a gente conseguiu impactar uma pessoa. Total. Mas não deu certo porque a gente tinha expectativas. Mas assim, falar de educação digital, à distância, com a juventude que já tem uma precarização gigantesca de educação, já tem uma precarização gigantesca de acolhimento mesmo, assim. Na pandemia, velho, impossível, saca? Total. A gente fez a experiência e aí a gente viu que tinha esses desafios muito grandes, né? Que a juventude, sobretudo a juventude da periferia, estava vulnerável, não podia estudar, né? Precisava de ter comida na mesa, não conseguia condições de trabalho e tal. E isso foi me dando muito insumo para fazer o que eu faço hoje, né? Terminado esse ciclo, fizemos esse programa, rodamos até o final do ano. E aí, pós-campanha eleitoral, surgiu o convite do prefeito João Campos para que eu assumisse a parte de juventude. É engraçado que eu conheci João
eu conheci João quando foi anunciado que teria o Compaz lá no COC e me apresentaram para ele, esse jovem tem um projeto educacional aqui, ele ainda era deputado federal. E aí, foi quando eu comecei a acompanhar o trabalho dele e achar que o trabalho dele como deputado era muito massa, assim. Eu via que ele realmente se comprometia com as coisas que eu acreditava, sabe? Massa. E aí, ele me chamou para participar de uma live, a gente participou de uma live para falar sobre os desafios da pandemia na periferia, né? Quais seriam os caminhos, as estratégias, a gente trocou muita ideia. E aí, quando ele foi eleito, ele me fez esse convite. E quando ele me fez esse convite, ele falou o nome de várias pessoas que eu me conectei durante a pandemia. Várias pessoas que eu bati na porta e me ajudaram. Falaram, conversei com o fulaninho, ele falou teu nome. Conversei com o ciclaninho, falou teu nome. E só vinha esse flashback na minha mente, assim, de... Bicho, foi a galera que eu literalmente bati na porta dizendo, olha, eu tenho um trabalho social na minha comunidade e focar na educação, mas não dá pra gente fazer isso. Me ajuda a garantir que essa galera tem comida na mesa, sabe? E uma galera que reconheceu esse trabalho, reconheceu a minha ousadia, né, de bater na porta e disse, se você quer alguém jovem e ousado pra fazer isso, Marconi é essa pessoa. Conheci esse menino numa palestra, conheci esse menino num evento, conheci esse menino numa ação, sabe? Conheci esse menino num projeto que a gente fez em parceria pra ajudar a comunidade dele. E acho que ele é um grande nome aí que poderia contribuir para esse trabalho. E para mim é um desafio muito grande, né? Porque eu assumo a gestão com 2 desafios. Primeiro, a gestão de um prefeito jovem, né? Que João Campos... Eu vou te confessar uma coisa. Confessa. Quando eu vi... Porque, como eu te sigo no Instagram, aí eu vi que tu militou bastante para a campanha dele e tudo mais. Aí eu fiquei meio assim, porque eu não tenho nada contra João Campos. Mas ele pode ser um jovem bem intencionado. O meu problema é basicamente com a história toda da família dele aqui dentro de Recife, saca? Que já tá há muito tempo e parará, aquela coisa toda e tudo mais. Sim. Aí quando eu vi, eu fiquei, poxa, Marconi tá fazendo campanha pra esse bicho, velho. Aí eu até comentei, né? Aí eu fiz... Aí cada um, né? Aí quando tu teve a nomeação, né? A nomeação, eu falei, porra, não existe melhor pessoa pra fazer isso do que você. Massa, velho. E aí eu fiz, não, massa do caralho. Ele vai... Na hora eu pensei, velho, imagina o quanto... Se ele fez pro COC, o que tu fez pro COC, sem ter essa nomeação, imagine com essa... Olha o tamanho da responsabilidade que toca na minha mão. Não tava preparado pra isso, não. Como assim? Como não tava, pô? Mas, é interessante essa dinâmica, porque eu acho que João acaba sendo muito linkado a essa ótica da família, não sei o que lá. O segundo turno foi marcado por 2 primos competindo, né? A eleição. E eu me prendi muito mais a essa perspectiva. Eu ficaria muito feliz se alguém jovem assumisse a prefeitura do Recife, porque é falar do que eu acredito, sabe? Eu acredito no meu potencial. Eu sei que eu sou muito bom no que eu posso fazer. E eu acredito que a juventude tem poder de transformar a política no nosso país, sabe? Então, o primeiro momento foi esse. O segundo momento é da vivência que eu tenho na minha comunidade e como a política pública, sobretudo na gestão do PSB, transformou meu bairro. Transformou mesmo, assim. Total. Sabe? Eu tô falando da gente conseguir ter iluminação e iluminação acabar com pontos de consumo de droga, sabe? Total. Tipo, de você calçar uma rua e essa rua virar um polo gastronômico na minha comunidade, saca? Tu foi muito criticado por fazer campanha pra ele? Eu fui muito criticado por fazer campanha pra João, mas fui muito criticado porque as pessoas, quem não tá dentro desse processo de construção política não entende como é que isso se dá, né? Total. Dos desafios, dos diálogos, das articulações. Então as pessoas questionavam muito como assim, você é um cara de periferia e tá apoiando um menino branco de olho claro. Total. E eu falava tipo assim, vocês acompanham o João? Vocês acompanham a trajetória dele enquanto deputado federal, sabe? Vocês têm lido a proposta de governo que ele está construindo para a cidade? Eu li todas. A dele é a que eu mais acredito que tem potencial realmente para desenvolver a nossa cidade na perspectiva social e econômica. Vocês estão acompanhando ou vocês estão só criticando, sabe? Tipo, vocês estão realmente fazendo uma análise crítica sobre a conjuntura política da nossa cidade. E aí, infelizmente, falar assim... eu nunca vi Marília Reis ter a atuação que o prefeito teve, de me chamar e dizer assim, vamos falar sobre os desafios da tua comunidade? Total. Nunca existiu isso. Então, eu tava comprando uma briga muito pelo propósito, assim, de ser um cara jovem, que eu acreditava que poderia fazer esse processo de oxigenação mesmo. A gente tem que colocar a juventude na política, velho. A gente tem que ter mais pessoas jovens na política, porque
Se não for isso, a gente vai continuar tendo uma galera velha, né? Assim, que constrói uma política velha também, com costumes velhos, assim. Tanto é que ele fez um bom trabalho, né, velho? A vacinação, Ele tá fazendo pandemia, um trabalho véio. excelente. João tá, mais uma vez, provando que a juventude tem muito potencial. Eu tô falando que Eu João chamo ele carinhosamente de o príncipe está fazendo. Bicho, João tá fazendo um trabalho muito, muito fantástico, assim. Eu falo porque eu tô lá dentro, velho. Massa. E falo também na perspectiva do compromisso, assim. Uhum. De João começar a mudar a cultura do que é um prefeito. Dele tá de meia-noite na rua verificando se estão de fato calçando, saca? Uhum. De tipo, dele ir na comunidade e dizer, ó, a gente vai limpar esse canal, mas vocês não podem jogar lixo aqui não, pô. Total. Sabe? Tipo, fazer o que nenhum outro prefeito, nenhum outro político teve a audácia de fazer, de dizer, ó, para a política pública na cidade funcionar, não é só nossa responsabilidade, é de vocês também. Isso é tão estratégico, porque chamar as pessoas para junto é também dar a elas essa responsabilidade. Porque a gente pensa que a nossa responsabilidade enquanto sociedade, dentro da política, é só o voto, né? O voto e quem eu votei. Não, mano, você tem que estar ali do lado. Tem que cobrar, tem que questionar, tem que dizer, não tá funcionando desse jeito, sabe? Tipo, ele tá na rua fazendo uma mulher dizer assim, menino, eu tô andando de bike, eu quase levei um acidente porque você tá cheio de buraco aqui. E eles dizem, amanhã eu vou mandar a galera calçar. Não pode, ninguém pode ficar vulnerável a esse ponto de sofrer um acidente, saca? Então, assim, ele tá fazendo um trabalho fantástico, assim. Eu sou suspeito de falar do meu chefe, né? Não, porque... mas assim, você falando eu acredito, porque eu acho que você não passaria pano se ele estivesse fazendo outra parada. Pelo menos eu vejo essa sinceridade em você. Tá ligado? E a gente fica disputando, né? Quem larga mais tarde, quem larga mais cedo. O João sai de meia-noite, às vezes eu digo, prefeito, eu tô saindo mais tarde. Mais de meia-noite, né? Fala da gente pra ele vir aqui, pô. Vou falar pra ele aparecer por aqui, pra falar de política, falar do que ele tá construindo. Então, que desafios são esses, né? Primeiro, um prefeito jovem, com essa pegada extremamente ousada, com uma proposta de política pública que sei lá, de Celino Kubitschek, 50 anos e 5, o João quer realmente fazer a cidade crescer nesses 4 anos de gestão de uma maneira muito célere, assim, né? Muito rápida. E o segundo, a pandemia, né? Porque a pandemia, ela continuou. Eu assumo a gestão num contexto onde eu já sabia que a juventude estava extremamente vulnerável, os jovens da cidade não podiam estudar, e os jovens que eu falo da cidade, estou falando de uma maioria da população jovem que está nas periferias, né? É uma juventude negra, uma juventude periférica, né? Composta majoritariamente por mulheres também, então... jovens que estavam em possibilidade, estavam e estão ainda, né? Estamos retomando, mas estavam, sobretudo, num momento muito desafiador, porque não podiam trabalhar, não podiam estudar, né? Com sua saúde mental extremamente debilitada, exatamente porque o que faz o jovem ter esse gás de juventude é construir esse ciclo de autonomia, de você poder dizer, não, então, sou jovem, então vou trabalhar, vou conseguir um trampo, vou entrar na universidade. Isso gera esperança pra gente quanto juventude. E quando você não tem nada nisso, né? Quando você não consegue ter nenhuma perspectiva. O jovem estava em possibilidade de transitar na cidade de maneira a acessar a cidade de forma qualitativa, porque a gente não podia estar aglomerando, não podia estar fazendo evento, não podia estar fazendo nada. Então, o jovem está preso dentro de casa, está sendo responsabilizado pela pandemia de maneira muito cruel, porque colocou o jovem como principal transmissor da pandemia, né? A gente via isso. As festinhas clandestinas, é o jovem. Mas, na real, foi a juventude que foi grande protagonista no processo da pandemia, porque mais de 50% dos profissionais de saúde no país são compostos por pessoas jovens, até 35 anos de idade, né? Então, a maioria dos enfermeiros que estavam na linha de frente do Covid são jovens. E a juventude que assumiu esse compromisso do trabalho informal, que foi os entregadores de delivery, sobretudo, né? Que durante a pandemia foi visto como um trabalho essencial, o que é muito cruel, porque é um trabalho que não dá garantia nenhuma de direito, né, que coloca você numa situação extremamente vulnerável, porque você pode entregar uma comida e pegar uma Covid, sabe? Total. Tipo, ou, né, potencializar isso. Então, a juventude passou por diversos desafios e eu estava assumindo a gestão nesse contexto. Numa cidade que tem mais de 400 mil jovens, né, praticamente 1/4 da população da cidade do Recife é composta por jovem, e que a juventude está demandando um monte de coisa, bicho. E é isso, assim, eu tô aqui para fazer as coisas acontecerem nesse desafio. O que é que tu fez o que é que a tua gestão está fazendo de políticas públicas nesse... O primeiro de tudo é entender o papel da Secretaria Executiva de Juventude, né? Porque você pensa, não, vou virar secretário, vou fazer tudo acontecer. A política de juventude... Aí eu falei, na verdade, não. A política de juventude é uma política intersetorial, é uma política transversal. Porque, diferente... quando a gente discute saúde, ela é uma coisa universal, mas você só cuida de saúde na perspectiva de garantir que a gente tenha
postos de saúde, que a gente tenha, não sei o que lá. A política de juventude, o jovem demanda saúde, o jovem demanda educação, o jovem demanda emprego, o jovem demanda acesso à cultura e lazer, o jovem demanda segurança, né? É muita coisa que a gente tem que cuidar para a juventude. Então, é um trabalho que eu não posso fazer sozinho. Com o recurso que eu tenho, com a equipe que eu tenho, não dá para eu fazer isso com Quantas pessoas tem na tua equipe? Somos 9. Uma equipe muito enxutinha, sabe? Prefeito, por favor, aumenta a minha equipe. Aumenta aí, príncipe. E aí, não dá para fazer isso sozinho. Então, a gente faz isso de forma intersectorial. O que é isso? Dialogar com as demais secretarias, dialogar com a Secretaria de Saúde, com a de Educação, com a de Qualificação e Trabalho, com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria de Cultura, para que a gente comece a construir políticas públicas que insiram a juventude e entenda a juventude como processo importante para o desenvolvimento econômico da cidade e desenvolvimento social da cidade também, né? Então, é um trabalho compartilhado, que é um grande desafio. Então, eu disse, já que eu vou ter que falar com a galera toda, meus 3 primeiros meses aqui, eu quero falar com todos os secretários, todos. E eu fiz reunião com todos os secretários para dizer, olha, eu sou Marconi, estou nesse corre junto com você, preciso da sua ajuda. O que é que você tem feito de política pública? Como é que a gente pode inserir a juventude nesse processo? Como é que a gente pode construir caminhos para que a juventude consiga ter oportunidades de educação de qualidade? Como é que a gente pode construir caminhos para que a juventude consiga oportunidades de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho? Como é que a gente pode olhar para o jovem e pensar no jovem empreendedor? Como é que a gente pode pensar no jovem com deficiência? Como é que a gente pode pensar no jovem LGBTQIA+? Como é que a gente pode pensar na juventude negra na cidade? Então, assim, levando esse discurso de sensibilizar mesmo, né? Porque, assim, a gente fica tão preso ao nosso trabalho pensando, a política de saúde é uma política transversal, vai chegar no jovem, mas a gente esquece que o jovem, ele demanda a política de saúde de uma maneira muito específica, saca? Então, esse processo de sensibilização é muito importante. Então, nos 6 primeiros meses, eu acho que entender o lugar que eu estava me envolvendo, né? Que lugar é esse que eu estou me envolvendo foi muito importante. A gente tem um plano municipal de juventude, então esse plano me ajudou muito a entender o que é que o jovem da cidade realmente está querendo. Para eu não chegar lá dizendo, a gente tem que fazer isso aqui, e na real não é nada do que o jovem me pediu. O plano ele é construído através dos jovens, é feito toda uma conferência dos jovens apresentando propostas de políticas para a cidade. E a partir disso a gente começou a executar essas políticas dentro desse contexto do plano municipal de juventude, né? Então, políticas que a gente tem hoje focadas em educação. A gente tem o Embarque Digital, que é da Secretaria de Educação, mas é um programa que vai inserir até o final da gestão 2.000 jovens dentro das graduações na área de tecnologia da informação. Então, o jovem da rede pública de ensino terminou o ensino médio, fez o Enem, ele pode pleitear uma bolsa 100% gratuita para estudar tecnologia da informação e a gente poder ocupar essas vagas ociosas que tem no Porto Digital. Em 2019 lançaram 2.000 vagas, o Porto Digital não conseguiu preencher porque não tinham pessoas qualificadas, sabe? Poderoso. Da gente criar os Jogos de Orgulho, que é uma competição esportiva voltada para jovens LGBTQIA+, quando a gente sabe que o esporte é um rolê muito desafiador para quem é LGBT, velho. É um ambiente muito, muito hostil. Eu falo porque eu queria jogar futebol e eu sempre era cotado como bichinha, não sabe jogar bola, não sei o quê. Eu nunca era bem-vindo nesses espaços. A gente criou um campeonato para incluir jovens LGBTQIA+, e não condicionando só jovens LGBTs. Qualquer jovem pode participar, para que essa galera se perceba, tipo, poxa, velho, o cara é gay, mas ele pode jogar futebol. O cara é bom jogando vôlei também, tá ligado? Tipo, total. Meninas podem jogar futebol também, sabe? Então, assim, criamos jogos de orgulho. A gente tá avançando em algumas políticas, a gente quer lançar o selo Empresa Parceira da Juventude, que é um selo que vai reconhecer empresas que adotem políticas de inclusão de jovens no mercado de trabalho. Com pelo menos, se essas empresas inserirem pelo menos 10% de jovens no seu corpo de profissional, a gente consegue garantir esse selo. É uma forma de dar um incentivo para as empresas contratar mais jovens, sabe? A gente tem a gente lançou, junto com a Secretaria de Cultura, o Recife Incluído, que é um programa focado em produção de audiovisual de jovens, pensando em juventudes e, sobretudo, juventude de periferia, sabe? Eu não me enquadro que eu tenho 30. Pois é, mas tu viu o Recife Incluído. E o Recife Incluído é lindo porque 10% das vagas são destinadas para jovens PCDs, sabe? E esses jovens criaram propostas de audiovisual para serem produzidas por uma produtora. Dar a oportunidade da galera da periferia dizer, eu posso trabalhar com cinema, eu posso trabalhar com produção audiovisual, sabe? Eu posso ser produtor, sabe? Tipo... Apesar de ser um caminho, uma profissão muito elitista, o audiovisual hoje já está se abrindo mais, né? Ao ponto de eu e Suelen conseguir entrar, tá ligado? E Sim. Cada vez mais pessoas... Eu quero ter um dia um compromisso, e se você tiver alguma coisa lá dentro da secretaria pra gente dar aula...
de graça Não dá pra asa rapaziada. cobra, minha gente. Que eu vou chamar vocês gente- pra fazer algumas ações do mesmo. Eu quero. Eu quero ter esse compromisso. Eu sempre quis ser uma referência dentro do Ibura, tá ligado? Infelizmente, tive que sair por uma questão de crescimento, igual você fez. Sim. Mas um dia eu pretendo fazer alguma coisa por lá. Já tentei fazer um bar por lá para trazer acesso pra galera à Massa. cultura. Massa. Que o nome do bar é Resistência, velho. Que massa. Aí eu queria trazer cultura pra galera e tal. Mas enfim, um dia... Esse podcast é muito isso também. Trazer pessoas como você... Trazer Canibal, que também faz esse trabalho magnífico dentro da comunidade dele, do Alto Jé do Pinho e tudo mais. Pra mim é isso, velho. O que você quiser... que a gente tiver a nosso alcance, a gente faz. Tem caminhos aí pra gente construir junto muita coisa mesmo. Vamos embora. A gente, no mês da juventude, a gente fomos a primeira cidade, na verdade, do Brasil a aderir à plataforma 1 Milhão de Oportunidades da Unicef, que gera oportunidades de qualificação profissional e emprego para jovens, sobretudo em jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente tem olhado para as oportunidades, tanto que a gente pode construir enquanto política pública, mas, sobretudo, o que é que é de fora. Como é que a gente chama o setor privado? Como é que a gente chama o terceiro setor para construir junto com a gente também? Vocês têm alguma política? Teve aquela polêmica lá de Bolsonaro vetar a grana para os absolventes, né? Vocês têm alguma coisa nesse... Não, quem cuida dessa política é a Secretaria de Educação, né? E eles têm um programa também de kits de proteção, né? E essa questão da menstruação para estudantes da rede municipal de ensino. Massa. Então, existe na nossa cidade também. E é muito massa isso que você traz, porque, assim, dentro da Secretaria Executiva de Juventude, o que eu mais tenho tentado fazer com a juventude da nossa cidade, para além do nosso trabalho, que é gerar oportunidade e tudo mais, é trazer a galera para perto, para conhecer o que a gente tem feito, sabe? Porque muitas das vezes eu vou nas comunidades e a galera fala, acho assim, não falta disso. E eu falo, mas você sabia que esse programa já existe? Sabe? Existe uma política pública que existe, que você pode exigir que chegue aqui junto também, que você pode exigir que é seu direito, sabe? Total. A gente parar de se ver como refém da política. Não! A política está aqui para nos servir enquanto cidadão. Quando a gente toma uma tomada de decisão de definir quem vai nos representar, essa pessoa tem um papel de representar nossos interesses, sabe? E aí eu acho que tem alguns avanços também que a gente tem dentro da nossa gestão, que é na perspectiva mais institucional. A gente tem um GT dentro do Comitê Intersetorial de Política Pública de Juventude, onde tem todas as secretarias envolvidas, um GT para discutir a questão da juventude negra na nossa cidade. Nossa. Né? Que a juventude negra na cidade do Recife é a que mais mata e que mais morre. Né? Os dados de CVLI sempre trazem um recorte de pessoas com 12 a 29 anos de idade como sendo as principais vítimas de violência armada na nossa cidade. Então, como é que a gente pode avançar e construir políticas públicas que a gente reduza a violência? Eu sempre digo isso. O jovem que ele é promotor da violência e ele é violentado, o que é violentado ele já é vítima, mas o que está promovendo também ele é vítima. Porque se na real eu garantisse que tem políticas públicas de qualidade, que não fizesse com que esse jovem enxergasse o crime como um caminho, ele não estaria nesse lugar, sabe? Total. Então é responsabilidade nossa enquanto poder Por mais que a gente faça, ainda é um dos principais meios Sim. que a gente tem, e falo por experiência própria e tudo mais, de vivenciar, de conviver, de perder amigos para o mundo do crime e tudo mais. Infelizmente é isso. E aí, ano que vem, eu acho que vai ser um ano muito lindo para nós, jovens, porque a gente está trabalhando aí para um projeto, que eu não posso dar muitos spoilers ainda, mas um projeto que busca trabalhar essa questão da retomada da autonomia da juventude, sabe? Da gente conseguir levar uma política pública que olhe para o jovem da nossa cidade, que olhe para a família dessa juventude, né? Com uma política forte de política de assistência nas comunidades, com uma política forte de inserção das juventudes, das periferias, sobretudo, no universo da cultura, do lazer, sabe? Da educação, realmente chegando na ponta, sabe? Não dizendo assim, eu tenho que me deslocar do Ibura para ir para o centro do Recife para acessar. Não, é chegar na comunidade mesmo, assim, Com sabe? certeza. Dizer assim, não, aqui tem, e tudo isso que você precisa tem aqui, sabe? Assim, e o que não tem, a gente consegue te encaminhar para você conhecer essas políticas, porque realmente vai ter algumas políticas que elas são descentralizadas e que você tem que atender. Sei lá, um jovem que descobriu que está com a DST, tem um centro específico na cidade que cuida do tratamento a casos de doenças sexualmente ISTs, né, ou DSTs, como era chamado, mas ISTs, né, que
são essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, tem um polo específico que cuida disso. Na nossa cidade tem tudo isso. Então, é fazer a galera conhecer isso também, sabe? Velho. Então, ano que vem vai ser um ano muito massa. Estou bem empolgada. A gente está construindo essa política aí, que é uma política que, o que eu posso dizer, acima de qualquer coisa, é uma política que chega no território, que finca essa responsabilidade de dizer, ó, a gente está aqui para atender essas demandas mesmo, e que envolve acesso e direito à cultura, porque eu acho que a cultura é um dos grandes canais de redução de violência, sabe, nos territórios, quando o jovem começa a enxergar na cultura um meio de profissionalização, um meio de libertação também, um meio de se potencializar intelectualmente falando também, de empoderamento, sabe? A gente consegue afastar essas juventudes do crime, da vulnerabilidade. Então, uma política que vai chegar forte com essa perspectiva da cultura, uma política que vai chegar muito forte com essa perspectiva do apoio à assistência social, sabe? Mas, sobretudo, uma política que vai olhar para os jovens, dizer assim, ó, nosso grande objetivo aqui é fazer com que esse jovem não caia nesse ciclo de vulnerabilidade que a gente vivenciou, morando no Ibura, morando no Coque. Com certeza. E que a gente quer te ajudar a reconstruir essa jornada de autonomia, né? De acessar a escola, de ter condições de continuar na escola, de acessar a universidade, de acessar o mercado de trabalho. Então, eu estou bem empolgada aí, porque fazer o que eu sempre quis fazer no terceiro setor, fazer isso no poder público e fazer isso com uma garantia de direito, saca? Estamos torcendo para que tudo dê certo. Vai dar certo, vai ser lindo, vocês vão ver. E aí, Marconi, como é que tu está se conectando agora com o COC? Tanto com o COC Conecta, como agora que tu é secretário, que tu está secretário de Juventude do Recife. Então, essa conexão, né, com o COC, ela tem começado a tomar um novo formato. Primeiro é a experiência de ser nomeado secretário de Juventude sendo do COC, né? Se o nosso trabalho já era reconhecido na nossa comunidade, hoje as pessoas têm esse grande orgulho de dizer, pô, esse menino aqui é da nossa comunidade e hoje ele está num alto escalão de um espaço dentro da política pública, né? Que, historicamente falando, nunca teve ninguém do COC que pudesse chegar nesse lugar. Então, acho que esse primeiro momento é da minha comunidade se sentir orgulhosa da nossa trajetória como um todo, sabe? Dos nossos desafios, mas de acreditar de sempre acreditarmos que tem pessoas potentes na nossa comunidade, né? Que podem fazer as coisas acontecerem, podem chegar nesse lugar também. Eu acho que traz um pontinho de esperança e eu sempre falo, tá aí o desafio gigantesco, né? Tá nas minhas mãos. Mas agora eu tenho uma relação diferente com a minha comunidade, que é pensar a partir desse lugar que eu ocupo hoje enquanto secretário, né? Que é uma responsabilidade enquanto gestor, que tenho que entender que o fato de ser do COC não pode me fazer querer levar tudo para o COC apenas. Hoje a minha responsabilidade, que eu que fazer com o COC Conecta era isso, né? Gerar oportunidade para a minha comunidade. Então agora eu tenho que pensar enquanto gestor. Eu tenho que pensar no COC, mas eu tenho que pensar no Ibura, eu tenho que pensar em Beberibe, eu tenho que pensar em Alto Santa Terezinha, eu tenho que pensar em Afogados, eu tenho que pensar na cidade como um todo. Então, de alguma forma, existe um afastamento, porque agora a forma como eu levo a política pública é garantindo que chegue para eles como chegue para todo mundo também. Né? Mas usando os mecanismos que a gente tem, né, das políticas, dos espaços públicos que a gente tem um compás no COC, isso é um ganho gigantesco para que a gente leve oportunidades de formação. E eu estou sempre colocando o COC em pauta, né? Como é que a gente pode estar potencializando o que o COC tem de massa para oferecer, mas, obviamente, entendendo que a gente também tem que pensar em outros territórios. Com o COC Conecta, eu estou buscando plantar novas sementinhas. Entender que eu não posso mais assumir esse desafio, mas que tem muita gente potente na minha comunidade que pode assumir esse desafio também. Então, eu já fiz o convite para 2 alunas minhas para assumirem essa coordenação do COC Conecta. Foram fruto nosso do que a gente vem construindo, que agora vai poder estar nesse lugar de gerenciar esse trabalho, né, e continuar esse legado que a gente vem construindo junto com a gente. Uma delas, inclusive, se candidatou como conselheira municipal de juventude e foi eleita. Que massa. E acho que ela é a segunda mulher eleita como conselheira na história do Conselho de Juventude, assim, na RPA 1. Então, eu estou plantando essa sementinha para que o COC Conecta ele continue, mas criando novas conexões, né? Que não fique linkado ao meu nome, porque nunca foi meu objetivo. Quantas pessoas vocês já ajudaram lá no COC Conecta? Tu tem essa... Sim, desde 2018 a gente existe, né? Então, são quase 4 anos, aí vai fazer 4 anos em março dessa história. E de lá para cá a gente já beneficiou mais de 600 jovens com os nossos programas. Que massa, isso. Véio. Tanto com o programa de inglês, quanto com o programa
do Conexões Periféricas, que a gente vai rodar outra edição agora esse ano, que é uma formação na área de tecnologia da informação. O Toques nas Escolas, que é esse programa que trabalha muito essa ideia do empreendedorismo social, mas pensando muito mais em habilidades socioemocionais. Como é que você pode ter habilidades de empreendedor social, né? Que é essa empatia, esse trabalho em equipe, essa liderança que surge de você, essa capacidade de pensar em soluções reais para problemas reais, sobretudo os problemas das suas comunidades. Então, a gente vem criando vários programas que pensam em como é que a gente pode conectar esse jovem, mas conectar esse jovem com oportunidades para o futuro, entendendo que eles são potências, que eles são capazes, que eles são... Né? Então, mais de 600 jovens. Espero que a gente consiga duplicar. Quem quiser ajudar o Coque Conecta, como é que faz hoje? Troca uma ideia com a gente no nosso Instagram, @coque, C-O-Q-U-E, conecta com 2 N's, Coque Conecta. Troca uma ideia junto com a gente lá, que a gente está aberto a somar com novas pessoas. A gente tem programas de voluntariado, a gente tem campanhas que a gente faz para ajudar A gente fez uma ação agora do Dia das Crianças com os jovens lá, com as crianças lá na comunidade. A gente conseguiu, acho que, impactar mais de 100 crianças lá. Então, a gente tem atividades que a gente faz pontuais, que pessoas podem contribuir pontualmente, mas tem esses programas mais robustos, né, que também dependem muito de apoio dos nossos parceiros, para que a gente possa fazer acontecer. Então, quem quiser ajudar, traga uma ideia junto com a gente do Conecta, ou também pode falar comigo no meu Instagram, @Ribeiro Marconi, que a gente troca uma ideia e pensa como é que a gente pode somar juntos. Massa. Marconi, a gente tem uma safadeza no final, que a gente pega perguntas de pessoas próximas a você. Tô lascado, né? Um pouquinho. E aí a gente faz aqui, e aí fica à vontade, se você quiser responder ou não. Bora ver. Aí tem a pergunta de Thalita Cavalcante, que é aquela menina que eu te falei, que é uma seguidora que a gente teve a oportunidade de conversar. Ela fala assim, acho que uma coisa interessante é perguntar sobre a evasão acadêmica e o que vocês estão fazendo a curto prazo e qual a perspectiva para longo prazo. Massa. Para a evasão acadêmica, eu acho que fala de evasão escolar e evasão educacional como um todo, né? A gente vem de um processo que a pandemia realmente dificultou a garantia da educação de qualidade, da educação de uma forma mais ampla, né, para os jovens da nossa cidade, apresentando várias nuances, né? Que mesmo que a gente quisesse fazer isso acontecer, não dá para acontecer no formato 100% digital, isso está muito claro. Mas que o futuro certamente pedirá isso, né? Então, eu acho que uma coisa que a gestão tem pensado é o programa do Embarque Digital, que é essa política que pensa em inserir jovens da rede pública de ensino nas universidades, né? 2.000 vagas que a gente quer ofertar para a juventude da cidade, olhando para esse segmento da tecnologia. Então, inserir jovens da rede pública de ensino no universo da tecnologia da informação, garantindo que esses jovens possam ter uma formação nas universidades de forma 100% gratuita. É uma política que pensa muito a paridade de gênero. 50% das vagas são voltadas para mulheres, 50% das vagas também devem ser ocupadas por jovens negros e pardos na nossa cidade. Quer também falar desse espaço da tecnologia, né, que é um espaço muitas vezes composto por homens brancos, heterossexuais. Então, inserir essa juventude também nesse sentido. Então, acho que é uma política que está pensando nessa retomada, né, da inserção desses jovens na universidade. Mas existe um desafio a nível nacional, né, a nível federal, que é esses cortes dos gastos e investimentos na educação, que tem precarizado as universidades públicas na nossa cidade, né? A gente tem a federal, a gente tem a rural, que estão passando por desafios muito grandes, né? E que tem precarizado muito isso. Mas acho que a nível municipal o que a gente pode fazer é se comprometer a partir das nossas capacidades. Então, acho que o Embarque Digital é uma política muito massa, que pensa a curto prazo em empregabilidade, inserção dessa juventude no mercado de trabalho. E a gente também tem pensado em retomar alguns outros programas, né? Tem se discutido a gente retomar A gente tem um ProUni municipal. O ProUni municipal é uma política que a gente já tem. A gente tem um ProUni Recife, que garante que jovens da cidade do Recife também possam se inserir nas universidades, né? Nas universidades privadas. E é massa porque a gente acha que é uma de 2 cidades no Brasil que tem um ProUni municipal, além do ProUni federal, né? Então, a gente tem trabalhado muito nas nossas capacidades. O ProUni municipal não só garante que o jovem se insira na universidade, mas garante a passagem desse jovem para ele se manter indo para estudar, sabe? Massa. Então, tem um ProUni municipal, tem o Embarque Digital, que é esse programa que
busca inserir jovens no mercado de trabalho, tecnologia, né, no universo de tecnologia da informação, pensando em paridade de gênero, igualdade racial também. E a gente tem discutido muito em retomadas desses processos, né, de autonomia desses jovens, de retomar esqueci o nome agora desse programa que minha mãe fez. Eu vou lembrar, gente. O ProJovem. Uhum. Então, pensando em retomar o ProJovem, que é ajudar jovens que quebraram esse ciclo educacional no ensino fundamental ainda a retomar esse ciclo educacional para conseguir o certificado e voltar para o ensino médio, né? Então, ProJovem Recife, a gente está pretendendo voltar no ano que vem. Temos o ProUni Recife e tem o Embarque Digital. Então, acho que essas políticas são políticas que a gente tem pensado aí para continuar com essa garantia dessa juventude no mercado de trabalho, essa juventude na universidade também, e qualificando essa galera, né? Massa. Tá respondido, viu, Thalita? Aí, Jessie, ela mandou um áudio, certo? Então, vamos lá. Oi, amigo. Tô aqui para dizer que eu tô super feliz de ver e de fazer parte da sua trajetória ao longo desses 7 anos. Você é uma inspiração para mim e para quem tem a oportunidade de conhecer. A gente sempre se fala isso, né? E de tudo que a gente vivenciou, e história a gente tem pra caramba. Mas assim, queria que você contasse pra galera um momento engraçado, daquela nossa volta pra casa, o período de busão, depois das aulas, que só a gente sabe, né? Só a gente lembra das risadas. Mas conta pra gente. Beijo, te amo, tô super feliz por você e por tudo que tá acontecendo na sua vida. Oh, que massa, que coisa linda. Jéssica é uma amiga que eu conheci na faculdade que é uma das grandes referências que eu tenho. Eu sempre falo pra ela, bicha, você é gigante, assim. Jéssica é do Intrapulso. Eu tenho que contar a história da Jéssica. Jéssica é do Intrapulso. A gente entrou na faculdade juntos. E Jéssica, no primeiro período, ela dizia, amigo, eu vou comprar meu carro. Eu dizia, mulher, é impossível, mulher. Comprar um carro. Tipo assim, não, amiga, eu vou comprar meu carro. Eu vou no meu trabalho, eu vou fazer um corre aí, vou conseguir comprar meu carro. E ela trabalhava ganhando as comissões. E aconteceu dela ganhar uma comissão muito grande, assim, e ela comprou um carro, que assim, massa, tipo, poderoso. com 23 anos de idade. A gente vindo da favela, tipo, ela, amiga, eu não consigo mais, é muito desafiador sair de Boa Viagem, pegar 2 busão pra ir, 2 pra voltar. Um trânsito, não sei o que, eu preciso de um carro, velho. E ela comprou um carro, eu digo, amiga, tu é doida, bicho. Ela chegou no dedo e disse, amiga, tu... Me dá carona. Não, e ela disse, amiga, eu prometo, assim que eu tiver com meu carro todo, eu vou deixar você em casa. Porque ela sabia do nosso corre, né? Pois é, velho, que massa. E nesse corre de busão, pegar busão, a gente pegava busão junto, porque ela ia pra Joana Bezerra pra pegar um ônibus pra voltar pra Boa Viagem, né? Que ela pegava na Joana Bezerra o TI Joana Bezerra Boa Viagem. E aí... Bicho, a gente gatava muito no busão, eu ficava treinando andar com ela, fazia ela passar muita vergonha. Do nada a gente entrava no busão, a gente sentava, o busão lotado, eu dizia, porra, Jéssica, tu peidou aqui, mano. E ela ficava vermelha, morta de vergonha, tá ligado? Teve um dia que ela tava descendo assim, eu tava saindo do ônibus, ela ficava no ônibus pra entrar, né? Aí eu disse assim, amiga, não esquece não teu absorvente, mulher, que tu quase menstruou na faculdade. E ela morrendo de vergonha. Então eu fazia a Jéssica passar muita vergonha. Mas a gente ria muito, porque era nesse momento que a gente extravasava os problemas, esquecia que tinha que pegar um busão lotado, não sei o quê, e a gente ria muito assim. É massa. Eu fazia ela passar muita vergonha, meu Deus. Mas ela é gigante, Jéssica é gigante, velho. Massa demais. Aí agora Nanda. Ela mandou 2 áudios, mas basicamente ela pode para te contar o quanto ela é ruim tirando foto. Meu Deus e a do história céu, de quando tu foi dar uma palestra. E Exato. A primeira palestra que eu dei como representante do Coque Conecta foi na Federal, pô. Fui pra uma palestra na Federal. Eu disse, meu Deus do céu, a galera da Federal me chamando pra dar uma palestra. Aí eu disse, amiga, esse dia é um dia muito importante pra mim, a minha primeira palestra. Eu tava prestes a ir pra ONU. Vamos comigo? Ela, vamos, amigo, tamo junto, não sei o quê. Eu dei meu celular pra ela. Disse, amiga, eu vou ter meu celular, tu faz umas fotos massa. Pra eu poder postar esse momento, né? Postar no meu LinkedIn, não sei o que e tal.
Meu amigo, vocês que trabalham com fotografia, vocês iam dizer... Olha, cancele, bicho. Nunca dê um celular a essa menina. Porque ela fez umas fotos muito podre, assim, muito podre. Ela dava zoom, aí perdia a qualidade da foto. Ou então ela tirava uma foto que não mostrava... eu apresentando um negócio, só mostrava um pedaço da minha cabeça. Eu dizia, bicho, eu vou fazer o que com essas fotos, Fernanda? Você me pediu pra tirar foto. Você não disse que era pra ser, tá ligado? Então, assim, foi um dia importantíssimo pra mim, que eu não consegui mostrar nada. Porque, tipo, ela é uma péssima fotógrafa, tá ligado? Eu digo, amiga, você, como fotógrafa, é uma ótima profissional de comércio exterior, porque bicho muito ruim. Ó, aí Duda fala assim, pede pra ele dizer quando a gente teve que descer da lancha pra desencalhar e ele ficou líder de torcida ao invés de descer. Dudinha, essa minha amiga da lancha que disse, minha mãe quer me colocar de castigo porque eu não quero andar de lancha. Aí ela me chamou pra dar uma volta de lancha com ela. Inclusive, na primeira vez que ela me chamou, eu chorei. Eu disse, amiga, obrigado. Eu nunca andei de lancha na minha vida. Ela, ô amigo. Tipo, pra ela era tão normal, né? Mas da segunda, acho que terceira, quarta vez que a gente foi andar de lancha, deu uma bronca na lancha. E aí tinha, ainda bem que a gente tava numa área que era mais ou menos rasa, assim. Aí a galera tinha que descer pra empurrar a lancha, né? Aí a galera desceu umas 3, 4 pessoas, a galera começou a empurrar, a galera vai descer não, eu disse, não, eu vou sim, vou ficar aqui, vou apoiar vocês, dando energia positiva. Vai, time, vai, não sei o que, eu fiquei na lancha, só, tipo, incentivando a galera a empurrar, porque eu disse, tô muito cansado, minha gente, já faço muito corre, não dá não pra empurrar a lancha, não. Empurrar a lancha, porra. Hoje é meu dia de Patrícia, preta Patrícia aqui hoje, não tô afim tá ligado? Vocês que lutem aí. É verdade, bem engraçado. eu também não desceria, não. Feminino não. Teve uma vez que a gente foi para uma casa de praia com essa amiga minha, Gabi. E aí, sempre nos rolês, eu sou o único homem. Eu, Sueli, Manu, Juliana e Gabi. Bendita é você entre as mulheres, né? Aí, entrou um timbu na casa. Hã? Entrou um timbu na casa. Grandão? Grandão, velho. Aí a galera fez, ó, um rato. Aí eu olhei assim e falei, oxe, isso não é um rato não. Ele tava em pezinho assim, ó. Isso não é um rato não, pô, isso é um timbu. Aí tinha uma mulher lá, a caseira do local. Dona Vera, alguma coisa assim. Aí eu fiz assim, eu morrendo de medo do timbu. Né? Chama a Dona Vera. Aí Dona Vera chegou, é só um timbu, de vez em quando eles entram aqui mesmo. Aí ela olhou pra todo mundo, agora eu preciso de ajuda pra pegar. Aí, na casa, eu parado assim, todo mundo indo pra trás. Você que é homem, venha comigo. Pra pegar o timbu, meu irmão, velho. Eu morrendo de medo. Dona Vera lá, olha. Se pá mais medo que as meninas. Eu tava com muito mais medo. Aí Dona Vera fez, você vai ficar com essa vassoura. Agora, não é pra bater nele, não. Quando ele chegar perto, você empurra ele pra frente. Ele vai se assustar e eu pego ele. Só que ele foi bem mansinho. Ela jogou a toalha em cima dele, aí pegou... Ficou fazendo carinho, tirou foto. Sério? Admiro a coragem de Dona Vera. Mas não tenho essa coragem. Aí quando eu desci, eu falei, meu irmão, se não fosse eu, esse timbu tava aqui até agora, porque Dona Vera ficou morrendo de medo, eu falando, aí Dona Vera tão menina. Marconi, obrigado pelo papo, viu? Eu que agradeço sempre pelo convite. É muito importante sempre a gente mostrar a sua história pra galera. A gente já fez isso uma vez através do projeto de Sueli, é uma questão de orgulho, que realmente, quando a gente foi gravar, eu não sabia o que era. Eu pensava, não, massa, a Sueli tá com esse projeto, vou apoiar e tudo mais, mas eu não conhecia. Aí eu lembro que a gente ficou emocionado, tava eu e Sapo e Sueli, e aí a gente até pediu um abraço depois, porque foi uma coisa que marcou muita gente, assim. E aí a gente mostra para todo mundo. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com a pessoa, a gente mostra a tua história, e até em discussões com pessoas que não acreditam em projetos governamentais, né, em políticas públicas, a gente mostra que existe uma possibilidade, sim, e a gente mostra na prática a sua história, ó, política pública, esse cara aqui tem história para contar para vocês. E eu acho massa que você seja responsável pela juventude da gente hoje em dia, porque realmente você é a prova que isso funciona, assim. Muito obrigado. Eu fico muito lisonjeado. Sempre falo, né? É um desafio gigantesco, porque, querendo ou não, a responsabilidade é muito grande nas mãos, mas abraço essa responsabilidade, assumo essa responsabilidade com muito compromisso, porque eu sei o que me fez chegar onde eu cheguei, sabe? O que me fez chegar onde eu cheguei foi oportunidades. E essas oportunidades deram porque
pessoas pensaram que a política pública poderia ser esse caminho. Então, eu não posso desacreditar nisso. Eu tenho que fazer que isso realmente seja feito com seriedade, com compromisso, com qualidade. Então, está sendo um desafio novo para mim trabalhar no poder público, mas eu fico muito feliz. Mas, acima de qualquer coisa, eu fico muito honrado de vocês reconhecerem na minha trajetória isso, assim, sabe? De poder ser referência para outras pessoas. Esse espaço aqui é um espaço também para compartilhar minha história com outras pessoas, para que outras pessoas acreditem em si mesmas, Sim, né? por favor. Acreditem no potencial que elas têm. Não desistam, né? É muito desafiador. A gente está num momento tão crítico do nosso país, mas não deixar de acreditar nas pessoas. Eu acho que isso faz uma grande diferença, sabe? Total. E a gente precisa disso. Então, eu fico muito honrado e estou sempre à disposição sempre que vocês precisarem. Ok. Tá bom? Sempre que precisar da gente também, estamos aqui. Massa. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Se inscreva aí no canal para vocês conhecerem histórias maravilhosas como a de Marconi. Faz o Pix pra gente, contato.enois@gmail.com. É muito importante a gente ter esse crescimento, a gente contar com o apoio de vocês. É difícil fazer esse rolê. E é isso. Se inscreve no canal, acho que eu já falei, mas se inscreve de novo. Desinscreve e inscreve de novo. Curte, compartilha com os amigos. E é isso. É nóis. Massa.